A madrugada na Rússia foi marcada por um som que voltou a ecoar com força: o ruído das sirenes e das defesas aéreas em ação. O que até então era tratado como uma hipótese em relatórios estratégicos tornou-se realidade. Segundo fontes ligadas ao Ministério da Defesa em Moscou, uma ofensiva aérea de grande proporção atingiu o território russo, com centenas de drones e mísseis lançados quase simultaneamente contra 16 regiões, incluindo áreas próximas para Mares Negro e de Azov. A operação, planejada com alto grau de coordenação, teve como meta testar os limites do sistema antiaéreo russo e avaliar o tempo de reação das forças de defesa. Na Crimeia, região incorporada à Federação Russa em 2014, o ataque foi particularmente intenso. Em poucas horas, as baterias antiaéreas interceptaram 102 aparelhos, evitando danos significativos. Para Moscou, a mensagem era evidente: o conflito, antes indireto, assumira proporções inéditas e entrava em uma nova fase. A resposta não tardou. O comando militar russo reagiu com uma ofensiva de grande alcance sobre o território ucraniano. Mísseis de precisão e ataques aéreos atingiram instalações energéticas, depósitos de armas e centros de lançamento de drones em Odessa, Kharkiv e Sumy. As operações, conduzidas pelas forças aeroespaciais russas, foram justificadas como ações de autodefesa para neutralizar futuras ameaças. Ao mesmo tempo, no norte da Europa, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, inaugurava um quartel-general terrestre em Mikkeli, na Finlândia, localizado a cerca de 150 quilômetros da fronteira russa, uma decisão que Moscou classificou como provocação deliberada, sob o disfarce de reforço defensivo. Relatórios militares russos descrevem o ataque original como uma operação de saturação coordenada, desenhada para sobrecarregar radares e sistemas antiaéreo. Ainda assim, o Kremlin afirma que mais de 250 drones e mísseis inimigos foram abatidos, reduzindo consideravelmente o impacto da ofensiva. Mesmo assim, explosões foram registradas durante a madrugada em Belgorod, Briansk e Sochi, enquanto sirenes soavam em cidades costeiras ao longo do Mar Negro. Moradores relataram clarões sucessivos no céu e longas horas de tensão. No dia seguinte, a retaliação russa se ampliou. Aeronaves Sukhoi e bombardeiros estratégicos Tu-95, apoiados por sistemas de foguetes de longo alcance, lançaram ataques simultâneos sobre Donbass, Zaporizhia, Kherson e Kiev, além de áreas próximas a Chernigov, Fastiv e Kaliniv. Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, os alvos foram centrais elétricas, depósitos de combustível e plataformas de lançamento de mísseis utilizados em ataques anteriores. Fontes ucranianas confirmaram interrupções no fornecimento de energia em regiões industriais, principalmente em Odessa e Kharkiv, que ficaram parcialmente às escuras. As transmissões locais mostraram colunas de fumaça e explosões contínuas, enquanto drones russos percorriam o céu. A leitura em Moscou é de que o ataque inicial possuía um nível de sofisticação técnica e inteligência compatível com o apoio da OTAN. O Kremlin aponta que o uso de drones de longo alcance, sistemas de navegação ocidentais e ataques simultâneos indicam coordenação externa. Assim, a ofensiva russa foi desenhada não apenas como uma resposta militar, mas também como um sinal político dirigido para Estados Unidos e a Aliança Atlântica. Relatórios internos mencionam ainda a presença de operadores estrangeiros atuando em solo ucraniano, controlando equipamentos de artilharia e drone, o que, segundo analistas russos, confirma que o conflito se transformou em uma guerra indireta entre coalizões. A tensão aumentou quando, poucos dias após o ataque, a Finlândia formalizou a ativação de sua nova base integrada à OTAN, consolidando sua entrada na aliança após décadas de neutralidade. Durante o Fórum de Valdai, o presidente Vladimir Putin classificou a decisão como erro estratégico e anunciou a criação de um novo distrito militar no norte russo, destinado a reforçar a segurança das fronteiras com Helsinki e Estocolmo. Para o Kremlin, a expansão da Aliança Atlântica rompeu o equilíbrio de segurança europeu construído desde o fim da Guerra Fria. O episódio reacendeu debates sobre o caráter global do conflito. O ataque de 300 drones é visto por especialistas como uma das maiores operações de saturação da história recente, superando em complexidade os ataques realizados no Oriente Médio e no Cáucaso. Moscou afirma que essa ofensiva não poderia ter sido organizada sem apoio técnico ocidental, enquanto Washington e Bruxelas
Bruxelas alegam que a Ucrânia age dentro do direito de autodefesa. Em meio a versões divergentes, uma realidade se impõe. O conflito ultrapassou os limites regionais e passou a envolver dimensões tecnológicas, energéticas e diplomáticas. A guerra, antes travada com tanques e artilharia, agora combina inteligência de satélite, drones de longo alcance, guerra cibernética e sabotagem de infraestrutura crítica. Cada ataque, seja no campo de batalha ou nas redes de informação, redefine o equilíbrio de forças. A percepção dentro da Rússia é de que o país não enfrenta apenas a Ucrânia, mas uma coalizão organizada sob comando da OTAN. A retórica oficial passou a tratar o conflito como uma guerra de sobrevivência estratégica e não mais como uma operação militar limitada. Segundo analistas ligados ao Conselho de Segurança russo, a etapa da paciência diplomática terminou. Agora prevalece a lógica da dissuasão. O resultado é um cenário de alta volatilidade. Os limites entre guerra convencional, sabotagem e intimidação nuclear tornaram-se cada vez mais tênues. Na prática, o episódio dos 300 drones simboliza o colapso definitivo das linhas vermelhas entre Rússia e Ocidente. Cada ação de um lado provoca reação imediata do outro, e a margem para negociações encolhe a cada semana. Hoje, a Europa atravessa aquilo que muitos especialistas em defesa já classificam como o momento mais perigoso desde a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. A comparação não é exagero. Pela primeira vez em 6 décadas, potências nucleares estão em rota de colisão direta no continente, cercadas por alianças militares em plena expansão e por discursos cada vez mais inflexíveis. A Rússia intensifica sua presença militar em regiões-chave como o Ártico e o Mar Negro, áreas estratégicas que garantem controle sobre rotas marítimas e corredores energéticos vitais. O aumento de patrulhas navais, o deslocamento de sistemas antiaéreos S-400 e a ativação de novas divisões em Kaliningrado, Murmansk e Sebastopol demonstram a preocupação de Moscou em proteger seus flancos norte e sul. Em contrapartida, a OTAN vem reforçando posições na Escandinávia, nos Balcãs e nos países bálticos, com exercícios conjuntos envolvendo forças da Noruega, Finlândia, Estônia e Polônia. Desde a adesão da Finlândia e da Suécia à aliança, o chamado cinturão de contenção ao redor da Rússia tornou-se uma realidade geopolítica. O Mar Báltico, antes uma zona de comércio e cooperação, converteu-se em um corredor militarizado, onde submarinos, aviões e radares se enfrentam em silêncio. A escalada é contínua e, segundo observadores em Bruxelas, Moscou e Washington, qualquer erro técnico ou cálculo equivocado, um míssil que ultrapasse o limite aéreo, uma interceptação mal coordenada ou mesmo uma falha de comunicação, pode ser suficiente para deflagrar um choque direto entre a OTAN e a Rússia. As margens para a manobra diplomática se estreitam e o clima de incerteza se espalha tanto entre chanceleria quanto entre mercados de energia e defesa. O que começou em 2014, com a crise da Crimeia e a guerra no leste da Ucrânia, já ultrapassou a definição de conflito regional. Hoje, a disputa é global, uma guerra travada em múltiplas dimensões: militar, econômica, informacional e tecnológico. As batalhas já não se medem apenas em território conquistado, mas também em influência, fluxo de dados e poder energético. A guerra da informação transformou-se em uma frente decisiva. Cada discurso, cada declaração presidencial, cada conferência da OTAN ou do Kremlin é cuidadosamente calibrada para moldar percepções públicas e testar a coesão dos adversários. Enquanto isso, as rotas de gás e petróleo do Cáucaso, do Mar Cáspio e do Ártico tornaram-se peças centrais de um tabuleiro energético que define alianças e inimigos. Os avanços militares, as novas bases e as manobras diplomáticas são parte de um jogo muito maior, a disputa pelo controle da ordem mundial. O Ocidente tenta preservar a arquitetura de segurança criada após a Guerra Fria, baseada na influência de Washington e Bruxelas. Já a Rússia, apoiada pela China e pelo bloco dos BRICS, busca romper a hegemonia ocidental e estabelecer um sistema multipolar onde cada potência regional tem a voz própria. Nesse cenário, cada decisão carrega o peso de uma era, um movimento em falso, um discurso mal interpretado ou um teste de míssil fora de hora pode reacender o espectro de uma guerra que o mundo inteiro tenta evitar, mas que passo a passo parece se tornar inevitável.
A guerra entre Rússia e Ucrânia entrou em uma nova etapa quando o Kremlin decidiu romper com a tática de contenção e adotar uma postura ofensiva em larga escala, algo não visto desde os primeiros meses do conflito. A mudança veio logo após uma onda de ataques com drones e mísseis lançados a partir do território ucraniano contra cidades russas como Belgorod, Briansk e Kursk, regiões historicamente ligadas à retaguarda logística de Moscou. A escalada provocou forte indignação na opinião pública russa e levou o presidente Vladimir Putin a autorizar uma operação militar que marcaria um ponto de inflexão na guerra. Dessa vez, a Rússia não respondeu de forma simbólica. O Estado-Maior russo elaborou uma ofensiva com múltiplas frentes, combinando ataques aéreos, mísseis de cruzeiro e drones de reconhecimento que visavam não apenas posições ucranianas, mas também centros de comando, redes de energia e infraestruturas críticas. O impacto foi imediato. O sul e o leste da Ucrânia, regiões que abrigam parte vital da infraestrutura energética e militar de Kiev, tornaram-se o foco principal da operação. Cidades estratégicas como Odessa, às margens do Mar Negro, e Kharkiv, próxima à fronteira russa, foram atingidas por bombardeios que duraram toda a noite, com explosões que iluminaram o horizonte por hora. As defesas aéreas ucranianas, equipadas com tecnologia fornecida pelos Estados Unidos e pela Alemanha, incluindo os sistemas Patriot e Iris-T, foram incapazes de lidar com a densidade dos ataques. Em poucos minutos, os radares sobrecarregaram e os interceptores se mostraram insuficientes diante da sequência de mísseis lançados por Moscou. A chamada barreira impenetrável de Kiev se revelou vulnerável. A derrota técnica se somou a um golpe psicológico profundo, já que as sirenes de alerta aéreo voltaram a soar quase diariamente na capital ucraniana. Enquanto isso, o palco diplomático europeu também sofria mudanças. Em Mikkeli, no sul da Finlândia, a apenas 150 quilômetros da fronteira com a Rússia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o TAN, inaugurava um novo centro militar, projetado para coordenar operações de vigilância no norte da Europa. A iniciativa foi apresentada por Bruxelas como símbolo de coesão entre os aliados, mas em Moscou foi recebida como uma provocação direta. Analistas russos apontaram que a medida apenas reforçava a narrativa de cerco estratégico, dando ao Kremlin o argumento perfeito para expandir sua presença militar na região báltica e no Ártico. A resposta veio de forma planejada. O Ministério da Defesa russo ordenou o envio de novas divisões para a região de Leningrado e o reposicionamento de baterias S-400 e caças Su-35 em bases próximas à fronteira finlandesa, o que parecia, para a Europa, uma demonstração de união dentro da OTAN, tornou-se para Moscou uma justificativa legítima para reforçar o norte da Eurásia e transformar o Ártico em uma zona de dissuasão militar permanente. Durante o Fórum de Valdai, realizado em Sochi, Vladimir Putin ironizou o avanço da aliança, afirmando que a Finlândia e a Suécia não têm o que temer, a não ser as próprias decisões. Poucos dias depois, o Kremlin oficializou a criação de um novo distrito militar para o noroeste, consolidando institucionalmente o reposicionamento de tropas e o fortalecimento da defesa na região fronteiriça. A mensagem era direta. A paciência diplomática havia se esgotado. O clima de tensão aumentou quando Kiev lançou uma das maiores ofensivas com drones desde o início da guerra, atacando áreas em Briansk, Nizhny Novgorod, Belgorod e até a Crimeia. Mais de 300 drones foram lançados em poucas horas, em uma tentativa de sobrecarregar as defesas russas. Segundo Moscou, mais de 90% das aeronaves foram abatidas, e o dano real foi mínimo. A resposta, contudo, foi devastadora. Em menos de um dia, dezenas de mísseis de cruzeiro e bombas guiadas atingiram depósitos de combustível, centros de comando e subestações elétricas no território ucraniano. Odessa e Kharkiv voltaram a ser os alvos mais atingidos. Bases militares inteiras foram destruídas e regiões inteiras ficaram sem energia elétrica. Imagens gravadas por moradores mostravam colunas de fumaça subindo sobre bairros residenciais e explosões consecutivas iluminando a noite. O Ministério da Defesa russo afirmou ter derrubado mais de 100 drones ucranianos sobre o Mar Negro e a Crimeia em apenas uma madrugada. A única perda significativa relatada foi o incêndio em um depósito de combustível em Feodósia, mas Moscou classificou o resultado geral
geral como vitória operacional total. Os ataques russos se estenderam para várias regiões-chave. Donbás, Zaporizhia, Sumy, Chernihiv e até mesmo Kiev sofreram bombardeio. O objetivo era claro: desarticular a infraestrutura militar e cortar as rotas de suprimento. Fontes russas informaram que parte dos sistemas Patriot e Iris-T foi danificada ou destruída, um golpe simbólico contra as promessas ocidentais de proteção total. O impacto psicológico também foi profundo. Odessa, que por meses representou o orgulho da resistência ucraniana, mergulhou em apagões completos. Kharkiv, um dos principais polos industriais do país, foi reduzida a ruínas. Em Kiev, o som constante das sirenes e explosões se tornou parte da rotina. Para observadores europeus, a diferença entre o discurso de resistência e a realidade do fronte se tornou impossível de ignorar. Na Europa, cresce a percepção de que a expansão da OTAN trouxe mais riscos do que estabilidade. Países que antes viviam sob neutralidade, como Finlândia e Suécia, agora se veem na linha direta de uma possível escalada. O quartel de Mykele, projetado para ser símbolo de segurança, passou a figurar em listas de potenciais alvos militares russos. O Kremlin reforçou que qualquer movimento de tropas da OTAN próximo à sua fronteira será tratado como ameaça direta à segurança nacional. Para Moscou, a retaliação não foi apenas uma reação a ataques pontuais, mas parte de uma estratégia mais ampla de reposicionamento militar e político. A diplomacia cedeu espaço à ação direta. Cada interceptação, cada míssil lançado e cada blackout provocado nas cidades ucranianas tem um valor simbólico e estratégico. Demonstrar que a Rússia recuperou a iniciativa e dita, mais uma vez, o ritmo da guerra no leste europeu. Em Washington e Bruxelas, o desconforto cresce a cada nova ofensiva. O que começou como uma guerra de contenção, planejada para enfraquecer a influência russa e fortalecer a coesão atlântica, transformou-se em um impasse prolongado que corrói a imagem de poder e a confiança estratégica do Ocidente. A narrativa de uma Rússia isolada já não encontra respaldo prático. Pelo contrário, Moscou adaptou sua doutrina militar, reforçou sua indústria bélica e reorganizou sua economia em torno de um modelo de autossuficiência, algo que poucos analistas ocidentais previram no início do conflito. Nos círculos diplomáticos da União Europeia, cresce o mal-estar. Países como Alemanha e França enfrentam divisões internas sobre o volume de apoio a Kiev, enquanto o leste europeu, especialmente Polônia e estados bálticos, pressiona por uma linha mais dura. O consenso que antes sustentava a política de sanções mostra sinais de desgaste. Empresários europeus reclamam do impacto energético e da perda de competitividade industrial, enquanto a inflação e o custo de vida alimentam o descontentamento popular. Em capitais como Paris, Berlim e Roma, protestos contra os gastos militares e o envio de armas à Ucrânia começam a se tornar frequentes. Nos Estados Unidos, a situação também se complica. O Congresso se divide sobre a continuidade do financiamento a Kiev e setores da política americana questionam se a guerra ainda serve para interesses estratégicos de Washington. O cansaço público aumenta e a Casa Branca tenta equilibrar o discurso de defesa da democracia com a necessidade de conter gastos em meio a um cenário econômico incerto. O conflito, antes apresentado como um investimento de curto prazo para conter Moscou, tornou-se uma ferida aberta que consome recursos e desgasta alianças. Enquanto isso, a Rússia demonstra resiliência. As sanções, que pretendiam paralisar sua economia, forçaram uma reconfiguração profunda. Novas rotas comerciais foram estabelecidas com China, Índia, Irã e países do Oriente Médio, abrindo uma rede de cooperação que reduz a dependência do sistema financeiro ocidental. A adaptação foi tão eficaz que o rublo voltou a se estabilizar e as exportações de energia, antes dominadas pela Europa, encontraram novos destinos na Ásia. Moscou aprendeu a transformar pressão em estratégia, convertendo isolamento em oportunidade. O equilíbrio de poder, portanto, já não se define pelos parâmetros anteriores à guerra. O Ocidente enfrenta o dilema de sustentar um esforço caro e incerto, enquanto Moscou atua com paciência calculada, ciente de que o tempo, aliado à fadiga política e econômica europeia, opera a seu favor. O que antes era tratado como um conflito regional, tornou-se o centro de uma disputa global por influência, testando não apenas exército, mas modelos econômicos e visões de mundo. No novo tabuleiro geopolítico, a paciência estratégica europeia se esgota e a unidade do bloco começa a vacilar diante das dificuldades internas. Moscou, por outro lado, consolidou-se
como o ator que dita o ritmo do confronto, evita precipitações, amplia alianças e projeta a imagem de um país que, longe de enfraquecer, se fortalece no prolongamento da guerra. No fim, o tempo, essa variável que corrói certezas e expõe fragilidades, continua sendo sua arma mais eficiente. Por décadas, o Mar Báltico foi uma zona de tensão silenciosa, marcada por disputas de influência entre Moscou e o bloco ocidental. No entanto, nas últimas horas, essa calmaria aparente se desfez. Relatórios de defesa confirmam que 2 aviões militares norte-americanos, enviados sob ordens diretas de Donald Trump, realizaram uma aproximação considerada agressiva das fronteiras aéreas que circundam Kaliningrado, o enclave russo encravado entre Polônia e Lituânia. Essa pequena faixa de território, herança geopolítica do pós-guerra, abriga hoje uma das maiores concentrações de poder militar da Rússia, fora de seu território continental. Um verdadeiro bastião de mísseis, radar e bases navais que compõem o eixo defensivo de Moscou, no norte da Europa. A operação, oficialmente descrita por Washington como uma patrulha de rotina, foi interpretada pelo Kremlin como um ato de provocação calculado. Fontes próximas ao Ministério da Defesa russo afirmam que Vladimir Putin ordenou a ativação imediata das defesas antiaéreas da região, autorizando o uso de força caso qualquer aeronave cruze o limite do espaço aéreo soberano russo. O alerta máximo foi declarado e unidades em Kaliningrado, Pskov e Bielorrússia receberam instruções para reagir sem aviso prévio em caso de incursão. Na base aérea de Chkalovsk, radares de vigilância giravam incessantemente, acompanhando cada ponto luminoso que se movia no horizonte do norte europeu. Especialistas descrevem o episódio como uma espécie de teste de nervos entre potências nucleares. Uma disputa onde cada movimento é medido em milissegundos e cada interpretação pode redefinir o equilíbrio militar da região. Para Moscou, a mensagem é inequívoca. As fronteiras russas não serão tratadas como campo de manobra ocidental. Em resposta, o Ministério da Defesa da Rússia intensificou a vigilância aérea permanente sobre o Báltico. Estações de rastreamento monitoram em tempo real todas as aproximações, enquanto sistemas S-400 e Pantsir S-1 foram redistribuídos ao redor de Kaliningrado, formando um cinturão de interceptação de múltiplas camadas. Acima das bases terrestres, caças Su-35 e MiG-31 patrulham o espaço aéreo em turnos alternados, prontos para reagir em segundo. De acordo com fontes militares russas, o protocolo é rigoroso. Qualquer aeronave que altere rota ou altitude de maneira não autorizada será tratada como ameaça direta. Nos bastidores, o tom endureceu. A mensagem interna enviada às unidades de defesa não deixou margens para interpretação. Não há espaço para advertências. Analistas em Moscou avaliam que essa mudança de postura simboliza o esgotamento das vias diplomáticas e o retorno de uma lógica de confronto direto entre Rússia e OTAN. Uma dinâmica reminiscentes da Guerra Fria, mas agora em um cenário de alta tecnologia e risco permanente. Do lado ocidental, aeronaves de reconhecimento norte-americanas, como o P-8 Poseidon, equipadas com sensores anti-submarino e armamento tático, continuam realizando voos de observação a partir de bases na Noruega. Segundo oficiais russos, o padrão dessas missões mudou significativamente, com trajetórias mais longas e incursões mais próximas ao território russo. As forças de defesa em Kaliningrado teriam acionado medidas eletrônicas de bloqueio para dificultar a coleta de sinais e rastreamento, em resposta a supostas tentativas de espionagem. Enquanto Washington e Bruxelas tratam as missões como operações de rotina, Moscou as classifica como sondagens deliberadas para medir sua capacidade de reação. O equilíbrio, portanto, é precário. O sistema S-400, integrado a defesas estacionadas na Bielorrússia e em Pskov, cria uma zona de exclusão aérea de centenas de quilômetros, o que transforma qualquer aproximação em potencial incidente diplomático. Relatos não confirmados sugerem que parte da cúpula militar russa acredita que as incursões possam ter sido um teste político da administração Trump, destinado a observar a resposta do Kremlin em meio à reconfiguração das alianças ocidentais. Para os observadores europeus, no entanto, o episódio expõe algo ainda mais profundo: o risco crescente de que o
excesso de militarização no Báltico transforme uma falha técnica ou um erro de interpretação em uma crise internacional. Em Kaliningrado, o poderio russo não é apenas visível, é palpável e onipresente. O enclave, herança direta da antiga Prússia Oriental, tornou-se um dos territórios mais militarizados do planeta. Ali, mísseis de médio e longo alcance, caças supersônicos e sistemas antiaéreos interligados compõem uma teia de defesa que se estende por terra, mar e ar. As forças russas mantêm no local unidades do S-400 Triumph e do Iskander-M, ambos capazes de atingir alvos a centenas de quilômetros, cobrindo praticamente toda a Polônia e o sul da Escandinávia. É o ponto onde o poder militar russo e o espaço aéreo europeu se tocam, uma fronteira invisível, mas permanentemente em tensão. Diplomatas europeus admitem em conversas reservadas que a OTAN está brincando com fogo ao reforçar sua presença na região. Desde o início da guerra na Ucrânia, a aliança instalou novas bases na Lituânia, Letônia e Estônia, aproximando ainda mais o cerco em torno do território russo. Navios da Marinha dos Estados Unidos, da Dinamarca e do Reino Unido realizam patrulhas no Mar Báltico, muitas vezes cruzando rotas de embarcações russas. Essa proximidade, dizem os analistas, multiplica o risco de colisões acidentais e confrontos que podem escapar ao controle político. O alerta não é novo. Ainda em 24, relatórios da Agência Europeia de Defesa advertiram que o Mar Báltico havia se transformado em um teatro de atrito constante, onde exercícios de guerra, manobras de vigilância e simulações eletrônicas ocorrem quase diariamente. Hoje, esse diagnóstico parece uma profecia cumprida. Em meio a radares sobrecarregados e comunicações interceptadas, qualquer falha técnica pode ser interpretada como ataque iminente. Para especialistas internacionais, o impasse não se resume ao campo militar. Ele representa uma disputa simbólica pela narrativa de poder. Em Washington e Moscou, cada manobra aérea, cada comunicado e até o silêncio estratégico se tornaram armas diplomáticas. Um voo de reconhecimento, um teste de radar ou um simples erro de transponder podem gerar uma cadeia de reações que ninguém pretende iniciar, mas todos estão prontos para responder. Nesse cenário saturado de desconfiança, o medo deixou de ser apenas um reflexo da guerra. Ele passou a ser uma ferramenta de gestão do poder. Governos, blocos militares e até conglomerados de defesa o utilizam para justificar investimento, ampliar alianças e reforçar agendas políticas. O pânico coletivo tornou-se uma moeda de influência, alimentando orçamentos bilionários e sustentando a narrativa de que a segurança só pode existir mediante a força. Em Bruxelas e Washington, o discurso da estabilidade esconde um paradoxo. Quanto mais se fala em proteção, mais se alimenta a sensação de vulnerabilidade. Cada incidente aéreo, cada interceptação no Mar Báltico ou cada discurso inflamado do Kremlin serve como combustível para uma nova rodada de gastos e sanções. É um ciclo que se retroalimenta. A ameaça cria o medo e o medo cria novas ameaças. Analistas militares observam que por trás dessa lógica existe também uma disputa simbólica pelo domínio da percepção. O medo é utilizado não apenas para conter o inimigo, mas para moldar a opinião pública. Em Moscou, a retórica enfatiza a defesa da soberania nacional diante do avanço ocidental. Já no Ocidente, a narrativa é de contenção de uma Rússia imprevisível e expansionista. Ambos os lados encontram no medo um pretexto conveniente para fortalecer posições internas e consolidar poder. Esse ambiente de tensão contínua altera até o comportamento operacional das Forças Armadas. Pilotos de caça sobrevoam fronteiras com dedos no gatilho, operadores de radar interpretam ecos ambíguos como possíveis ameaças e diplomatas tentam apagar incêndios que ainda nem começaram. Um erro de leitura, um comando mal transmitido ou uma manobra inesperada pode gerar uma escalada instantânea. O temor dos observadores é que o Báltico, uma região já marcada por séculos de rivalidade e guerras, se torne novamente o ponto de ignição de uma crise global. O que antes era apenas um conflito de influência, agora assume contornos de guerra psicológica, em que a instabilidade é a arma mais eficaz. Em tempos como este, um radar mal calibrado, uma trajetória interpretada de forma equivocada ou a indecisão de um único piloto podem bastar para transformar um simples clarão no céu em um novo capítulo da história das grandes crises europeias.
A calmaria aparente sobre o Mar Báltico esconde um cenário de crescente instabilidade. Nos últimos meses, o espaço aéreo que separa a Rússia dos países da OTAN, especialmente a Polônia, a Lituânia e a Estônia, transformou-se em um palco de vigilância constante e manobras de alto risco. Caças modernos, como os F-16 e F-35 da Aliança Ocidental, cruzam rotas cada vez mais próximas das aeronaves russas Su-34 e Su-35S, em um jogo de dissuasão que lembra os períodos mais tensos da Guerra Fria. O risco de um confronto acidental preocupa analistas de defesa em Washington, Londres e Berlim, que veem nos céus do norte europeu um potencial ponto de ignição para uma crise de grandes proporções. Segundo relatórios de monitoramento de empresas privadas como a Strat Risk Global e a Embeds Defense Review, os incidentes mais prováveis podem ocorrer nas rotas entre o enclave russo de Kaliningrado e o espaço aéreo da Lituânia, uma faixa de céu estreita e saturada por radar, drones de vigilância e sistemas de defesa antiaérea. Nesse ambiente, um simples erro de cálculo, uma leitura errada de radar ou um disparo precipitado poderia acender o estopim de um conflito aberto. Em Moscou, o tom das declarações oficiais tornou-se mais rígido. O embaixador russo em Paris, Alexei Meshkov, afirmou publicamente que o abate de qualquer aeronave russa seria interpretado como ato de guerra, uma advertência que tem valor tanto político quanto operacional. Segundo o diplomata, o Kremlin não distingue ataques acidentais de agressões intencionais. Qualquer dano a plataformas russas será tratado como violação direta da soberania nacional e provocará resposta imediata e proporcional. Essa posição reflete uma doutrina estratégica consolidada após 2014, quando as tensões com o Ocidente aumentaram em decorrência da crise da Crimeia. Desde então, a Rússia reforçou suas bases aéreas na região de Kaliningrado, modernizou radares e ampliou o alcance de seus mísseis antiaéreos S-400, criando um cinturão defensivo que cobre boa parte do Mar Báltico. Fontes ocidentais apontam que o setor mais vulnerável para uma colisão militar está situado próximo à costa da Polônia e à região da ilha de Bornholm, no Mar Báltico, onde voos de reconhecimento e interceptações se tornaram rotina. Modelos como o Su-34 russo e o F-16 polonês são frequentemente identificados em manobras paralelas, testando os limites de cada lado. Há ainda o temor de que sistemas terrestres, como os mísseis Patriot ou NASAMS, possam ser ativados em segundos diante de uma leitura equivocada de radar, uma decisão que, se tomada, teria repercussões políticas imediatas em Moscou, Bruxelas e Washington. Autoridades russas insistem que seus aviões não violam o espaço aéreo da OTAN e que eventuais desvios decorrem de missões de vigilância ou interferências climáticas. Diplomatas de Moscou acusam governos bálticos de inflar dados e divulgar evidências duvidosas para manter viva a narrativa de uma ameaça russa constante. Em resposta, chancelerias da Polônia e da Estônia defendem que a presença militar reforçada é apenas uma medida preventiva frente ao histórico de incidentes no mar e nas fronteiras terrestres. Nas capitais bálticas, cresce a sensação de vulnerabilidade. Países como Estônia, Letônia e Lituânia, com populações pequenas e recursos militares limitados, veem a Rússia como um vizinho imprevisível. Ao mesmo tempo, há incerteza quanto à disposição real dos Estados Unidos de intervir em caso de conflito direto. A frase atribuída ao presidente Donald Trump, "Ninguém vai morrer por Estônia ou Letônia", voltou a circular como um lembrete incômodo sobre os limites da solidariedade dentro da OTAN. Dentro da própria Rússia, analistas de segurança divergem quanto à estratégia mais eficaz. Alguns defendem uma postura mais dura para dissuadir futuras provocações. Outros alertam que qualquer reação precipitada pode gerar uma escalada fora de controle. No Ocidente, o temor é o oposto, que Moscou responda de forma desproporcional e empurre a crise para além do controle diplomático. Os relatórios de risco mais recentes traçam cenários que vão além de confrontos aéreos. Um eventual abate de aeronave poderia abrir caminho para bloqueios navais no Mar Báltico, ataques a infraestruturas críticas ou operações em áreas sensíveis como a Transnistria, região separatista da Moldávia que abriga tropas russas desde os anos 1990. O perigo extremo, segundo especialistas da OTAN e de Moscou, seria o uso acidental ou deliberado de armas nucleares
soluções táticas, hipótese considerada improvável, mas não impossível diante da pressão crescente. Nos bastidores, multiplicam-se relatos de sabotagens e incêndios em depósitos de combustível nas cidades russas de Belgorod e Kursk, bem como ataques de drones a instalações logísticas próximas à fronteira. Fontes russas atribuem esses incidentes a grupos ligados a Kiev e a serviços de inteligência ocidentais, enquanto analistas europeus afirmam que parte das ações pode ter origem em agentes não estatais, o que torna a identificação precisa de responsáveis ainda mais complexa. No campo político, a troca de declarações substitui negociações efetivas. Moscou exige garantias mínimas, o fim de provas fabricadas, a interrupção de voos provocativos e o controle do uso de drones ocidentais em missões de reconhecimento próximas ao território russo. Já os diplomatas europeus insistem na criação de canais de comunicação direta para evitar mal-entendidos e conter incidentes antes que se tornem crises. A ausência de mecanismos confiáveis de gestão de crise é hoje o ponto mais frágil dessa disputa. A Europa vive um cenário em que a diplomacia parece paralisada e os canais de comunicação direta entre Moscou e a OTAN tornaram-se mais simbólicos do que funcionais. Desde o colapso de antigos acordos de segurança, como o Tratado de Céus Abertos, abandonado pelos Estados Unidos em 2020, e o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, dissolvido em 2019, o continente perdeu instrumentos que antes serviam como válvulas de contenção em situações de tensão. O que resta são mensagens públicas, comunicados ambíguos e tentativas esporádicas de diálogo que não impedem o avanço da desconfiança. Sem um freio político ou diplomático sólido, cada manobra aérea ou interceptação torna-se uma roleta geopolítica. Uma aproximação fora da rota, um míssil mal identificado ou um erro de interpretação em um radar podem desencadear uma resposta automática e, em minutos, transformar um incidente isolado em crise internacional. As bases militares espalhadas pela Polônia, Lituânia e Finlândia operam hoje em estado de alerta quase permanente, enquanto o enclave russo de Kaliningrado tornou-se um ponto de observação e tensão para ambos os lados. Entre analistas de defesa, a pergunta é inevitável. Se um avião russo for abatido, quem terá autoridade para conter a escalada? A resposta, por enquanto, não existe. As estruturas políticas que deveriam servir como mediadoras, o Conselho OTAN-Rússia e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, foram esvaziadas por anos de desconfiança e retórica hostil. Não há protocolos claros para a troca de informações imediatas entre as partes, nem mecanismos automáticos de verificação de incidentes. O vácuo diplomático é perigoso. Nos tempos da Guerra Fria, crises semelhantes, como o abate do avião espião U-2 em 1960 ou o incidente do voo sul-coreano KAL-007 em 1983, quase levaram o mundo à beira de um confronto nuclear, mas acabaram controladas por meio de canais secretos de comunicação e negociações diretas. Hoje, mesmo essas rotas informais de contato são frágeis. Washington e Moscou falam por intermediário e Bruxelas depende de decisões conjuntas que demoram a ser tomadas. Enquanto discursos substituem acordos e advertências se repetem, o relógio geopolítico segue avançando. Cada nova rodada de exercícios militares, cada anúncio de sanções ou envio de armamentos aproxima o continente de um ponto em que qualquer erro pode custar mais do que vidas. Pode custar a própria estabilidade da Europa. A diferença é que, desta vez, não há margem para manobras diplomáticas longas ou negociações discretas. A fronteira entre dissuasão e provocação ficou tão tênue que basta um ruído no radar para reacender fantasmas que o continente acreditava ter deixado no passado. Em Duxanbe, capital do Tajiquistão, o encerramento da cúpula da Comunidade dos Estados Independentes ganhou um tom inesperadamente tenso. Vladimir Putin, ao se dirigir à imprensa após o encontro com os chefes de Estado das ex-repúblicas soviéticas, transformou o que seria uma coletiva de rotina em uma declaração de alcance global. A mudança de atmosfera veio quando um repórter levantou uma questão que já circulava entre serviços de inteligência ocidentais. Os Estados Unidos estariam avaliando a possibilidade de fornecer à Ucrânia os mísseis de cruzeiro Tomahawk.
projetados originalmente para as forças navais norte-americanas e conhecidos por sua capacidade de carregar ogivas convencionais e nucleares. O simples fato de o tema ter sido mencionado em um fórum pós-soviético bastou para acender alertas diplomáticos. A introdução de armas desse porte no teatro de guerra ucraniano não seria apenas uma escalada técnica, mas sim um salto político que alteraria todo o equilíbrio militar do leste europeu. Com voz firme, mas sem elevar o tom, Putin respondeu de forma calculada: "A nossa resposta será reforçar o escudo aéreo da Rússia." A frase, curta e ponderada, soou menos como reação e mais como anúncio estratégico. Ao priorizar o reforço defensivo, o presidente russo sinalizou que Moscou pretende investir pesadamente na modernização de seus sistemas antiaéreos e antimísseis, uma resposta indireta que, no entanto, carrega implicações tecnológicas de grande alcance. Instantes depois, um segundo jornalista questionou se essa postura significava que a Rússia permaneceria apenas em contenção. Putin, mantendo o mesmo semblante sereno, respondeu: "Em breve apresentaremos novas armas. O desenvolvimento está quase concluído. Os testes já mostram excelentes resultados." A declaração, embora breve, foi recebida como um aviso velado ao Ocidente. Fontes ligadas ao setor de defesa russo interpretaram a fala como referência ao avanço dos testes do míssil balístico Oreshnik, de médio alcance, capaz de atingir alvos a milhares de quilômetros com precisão e velocidade hipersônica. Relatórios de segurança europeu sugerem que parte desses sistemas já foi deslocada para a Bielorrússia, o que reforça a cooperação militar entre Moscou e Minsk. O próprio presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, confirmou publicamente o movimento, chamando-o de "o início de uma nova era de dissuasão." Concreto. Para analistas, essa integração entre as defesas russas e bielorrussas constitui um recado direto à OTAN, cuja presença no flanco oriental da Europa é vista por Moscou como ameaça crescente. A coletiva, entretanto, não se limitou ao campo militar. Em meio às perguntas, um jornalista trouxe à tona a recente decisão do Comitê Nobel de negar o Prêmio da Paz ao presidente americano Donald Trump. Putin reagiu com ironia contida, afirmando: "Ele tem feito muito pela paz. No caso da Ucrânia e do Oriente Médio, seus esforços são genuínos. Se forem bem-sucedidos, terão valor histórico." O comentário, incomum para o tom habitual do Kremlin, foi interpretado como uma crítica simbólica à seletividade do Ocidente e ao esvaziamento político de instituições tradicionais, como o próprio Nobel. Segundo o líder russo, o prêmio há muito tempo perdeu sua autoridade moral. Essa passagem revelou a visão do Kremlin de que o confronto atual ultrapassa os limites da guerra convencional. Trata-se também de uma disputa por legitimidade e narrativa, na qual Moscou busca reafirmar-se como potência não apenas militar, mas também moral diante de um sistema internacional que considera corrompido pela hipocrisia. A questão dos Tomahawks, contudo, domina a dimensão estratégica do debate. Esses mísseis, controlados digitalmente pelos sistemas de comando dos Estados Unidos, não podem ser operados de forma independente. Isso significa que, caso fossem lançados a partir da Ucrânia, qualquer ataque sobre território russo carregaria a assinatura eletrônica de Washington, algo que Moscou dificilmente distinguiria como uma ação apenas ucraniana. Analistas do Instituto de Estudos de Defesa de Moscou afirmam que essa configuração elimina qualquer ambiguidade diplomática. Um ataque desse tipo seria entendido como agressão direta dos Estados Unidos à Rússia. Por essa razão, o anúncio de Putin sobre o fortalecimento do sistema de defesa aérea foi visto como um movimento preventivo de contenção estratégica. De acordo com fontes do Ministério da Defesa russo, os novos planos envolvem a expansão de plataformas automatizadas com inteligência artificial e sensores hipersônicos, capazes de interceptar projéteis de baixa altitude. Entre os projetos em fase avançada estariam as versões modernizadas do Sarmat 2, mísseis intercontinentais de nova geração e radares métricos de última tecnologia capazes de detectar aeronaves furtivas, como o F-35. Também há rumores de que Moscou reativou programas experimentais, como o Poseidon, um drone submarino movido a energia nuclear, e o Burevestnik, míssil de propulsão nuclear com alcance virtualmente ilimitado. O cenário diplomático, já fragilizado, torna-se ainda
ainda mais delicado. O envio de mísseis Storm Shadow pelo Reino Unido e Scalp pela França já havia ampliado a tensão entre Moscou e a OTAN. A entrada dos Tomahawks seria, segundo o próprio Kremlin, um divisor de águas, capaz de empurrar o conflito para uma dimensão direta entre potências nucleares. Putin evitou fornecer detalhes técnicos ou cronogramas sobre os novos armamentos em desenvolvimento, mas encerrou sua fala com uma frase que atravessou fronteiras e reverberou nos círculos diplomáticos do mundo inteiro. Para cada ameaça estratégica, haverá uma resposta precisa e imprevisível. A declaração, ainda que breve, foi interpretada como um manifesto da doutrina militar russa contemporânea, baseada na resposta assimétrica e no domínio tecnológico como instrumentos de dissuasão. Analistas em Bruxelas, Pequim e Washington observaram que o tom do presidente russo não era de improviso, mas de cálculo, um aviso de que o país está preparado para reagir com inteligência e não apenas com força bruta. A coletiva terminou sem triunfalismo nem gestos teatrais. O clima era de contenção, mas também de convicção. Moscou demonstrava que, mesmo sob sanções econômicas e isolamento diplomático, mantém capacidade de adaptação e avanço técnico. Essa postura reflete uma mudança mais profunda. O Kremlin entende que o poder, no século XXI, será definido não por acordos retóricos ou cúpulas internacionais, mas pela autonomia tecnológica e pela soberania militar. A Rússia aposta, portanto, em transformar o conflito atual em um laboratório para o futuro da guerra, um campo de testes para a inteligência artificial aplicada à defesa, sistemas de rastreamento automatizados e mísseis hipersônicos de reação imediata. Fontes militares afirmam que, dentro dessa estratégia, o país busca integrar todos os seus sistemas defensivos, terrestres, navais e aéreos, em uma única rede coordenada por algoritmos capazes de prever trajetórias inimigas antes mesmo do lançamento. No plano simbólico, o discurso de Putin também reflete um reposicionamento ideológico. Ele sinaliza o esgotamento da diplomacia tradicional e o surgimento de uma nova lógica global, onde o prestígio não é mais medido por prêmios ou reconhecimento ocidental, mas pela capacidade de resistir, inovar e redefinir fronteiras. Em um cenário onde a influência política cede lugar ao poder tecnológico, Moscou tenta assumir o papel de contraponto à hegemonia ocidental, projetando-se como o eixo de um novo equilíbrio de forças entre o Oriente e o Ocidente. Nesse tabuleiro em transformação, cada avanço científico, cada teste bem-sucedido e cada declaração calculada tornam-se peças de uma disputa muito maior, a disputa pela narrativa do século XXI. Ainda sob o manto da madrugada, o silêncio do leste europeu foi rompido por uma sequência de explosões que alterou de forma drástica o panorama do conflito. A Rússia lançou uma ofensiva coordenada envolvendo mísseis hipersônicos Kinjal, disparados a partir de aeronaves MiG-30 e 1K, que cruzaram o espaço aéreo a velocidades superiores a 12.000 km/h. Em poucos minutos, os projéteis atingiram centros de comando, bases logísticas e depósitos de armamentos no coração da Ucrânia, incluindo as regiões de Kiev, Poltava e Dnipropetrovsk. O impacto foi devastador. As defesas aéreas ucranianas, baseadas principalmente em sistemas Patriot e NASAMS, não conseguiram interceptar os ataques a tempo, demonstrando a dificuldade da OTAN em responder a mísseis que viajam a mais de 10 vezes a velocidade do som. De acordo com o Estado-Maior ucraniano, os ataques foram precisos e simultâneos, destruindo redes de comunicação, estações de controle de drones e rotas de suprimento que conectavam o comando central em Kiev às frentes de batalha no leste e no sul do país. Em questão de horas, unidades inteiras ficaram sem coordenação e sem apoio aéreo. Especialistas descrevem o episódio como o maior colapso tático desde o início do conflito em 2022, quando as forças russas cruzaram a fronteira de Belgorod rumo a Sumy e Kharkiv. Os mísseis Kinjal, capazes de alterar a trajetória durante o voo e resistir à maioria dos radares ocidentais, reforçaram a posição de Moscou como líder no campo das armas hipersônicas. A combinação de alcance, velocidade e precisão tornou os sistemas de defesa convencionais obsoletos. Analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, em Londres, classificaram a ofensiva como um divisor de águas na guerra moderna, ressaltando que nenhum país da OTAN possui atualmente um sistema plenamente
somente capaz de interceptar esse tipo de projétil. Fontes de inteligência ocidentais confirmaram que os principais alvos incluíam armazéns que abrigavam munições enviadas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, além de centros de manutenção de veículos blindados nas proximidades de Kropivnitsky. Imagens de satélite divulgadas após o ataque mostraram crateras com mais de 30 metros de diâmetro e extensos danos em linhas férreas e subestações elétricas, essenciais para o transporte de suprimentos militares. O colapso logístico ucraniano obrigou o governo em Kiev a redistribuir rapidamente suas reservas e deslocar unidades mecanizadas do oeste para conter avanços russos nas províncias de Zaporizhia e Donetsk. O Kremlin manteve silêncio nas primeiras horas após o ataque. Nenhum comunicado oficial foi emitido, o que, segundo analistas, fazia parte de uma estratégia calculada para permitir que os resultados falassem por si. A postura reservada foi interpretada como um sinal de confiança e também como um aviso indireto ao Ocidente. Enquanto isso, em Washington e Bruxelas, o clima era de apreensão. Reuniões emergenciais foram convocadas na sede da OTAN, onde ministros da defesa de países como Alemanha, França e Polônia divergiram sobre a melhor forma de reagir. Alguns defendiam uma resposta direta, enquanto outros preferiam evitar uma escalada que pudesse levar a um confronto aberto com a Rússia. Militarmente, o episódio expôs vulnerabilidades estruturais da Aliança Ocidental. A distância entre os centros de comando e as zonas de conflito, somada ao tempo de reação limitado, inviabilizou qualquer interceptação coordenada. Oficiais norte-americanos do Pentágono reconheceram que o ataque demonstrou lacunas na cobertura aérea e que, sem avanços em sensores de rastreamento de alta velocidade, o Ocidente permanecerá em desvantagem. Em Berlim, o chanceler Olaf Scholz convocou uma reunião de segurança extraordinária para discutir medidas de reforço da defesa europeia, incluindo a aquisição de novos sistemas de radar de longo alcance. No campo psicológico, a ofensiva teve impacto profundo. Soldados ucranianos relatam sensação de desorientação e isolamento após a perda de comunicação com o comando central, a quebra da cadeia de comando e a destruição de centros de controle em cidades como Vinnytsia e Cherkasy minaram a moral das tropas, ao mesmo tempo em que ampliaram o sentimento de vulnerabilidade entre a população civil. A guerra, que antes parecia uma disputa territorial prolongada, passou a ser vista como um conflito tecnológico em ritmo acelerado, no qual a capacidade de adaptação decide quem sobrevive. A estratégia russa, segundo o Instituto de Estudos de Guerra de Moscou, consiste em combinar ataques hipersônicos de precisão com reconhecimento aéreo feito por drone, Orlan-10, e avanço terrestre apoiado por blindados modernizados, T-90M. O objetivo é neutralizar rapidamente centros de decisão, forçando o inimigo a lutar sem coordenação nem comunicações seguras. Esse método tem se mostrado eficaz, especialmente em frentes urbanas, onde a velocidade e o impacto psicológico substituem a necessidade de combates prolongados. Politicamente, o ataque intensificou o debate sobre o futuro da OTAN. Vários governos europeus passaram a questionar se a aliança está preparada para um cenário em que armas hipersônicas redefinem as fronteiras do tempo e da distância. Reuniões em Paris, Varsóvia e Londres resultaram em planos emergenciais para acelerar programas de modernização e desenvolvimento de defesas, capazes de rastrear alvos a velocidades superiores a Mach 10. Enquanto isso, Moscou aproveitou o momento para reforçar sua imagem de potência tecnológica e consolidar o apoio de aliados como China, Irã e Bielorrússia. Na Ucrânia, o impacto foi tanto militar quanto humano. Além das perdas em equipamentos e infraestrutura, o país enfrenta agora uma crise de coordenação interna e crescente dependência de apoio externo. Hospitais de campanha em Dnipro e Kiev relatam superlotação, enquanto voluntários civis tentam suprir a falta de logística médica. A ofensiva também provocou deslocamentos de milhares de pessoas das regiões centrais para o oeste, intensificando a pressão sobre cidades como Lviv e Ivano-Frankivsk. Em última análise, a operação russa revelou uma mudança estrutural na natureza dos conflitos contemporâneos. O campo de batalha moderno passou a ser definido menos pelo número de tropas e mais pela capacidade de integração tecnológica, pela autonomia de decisão das unidades táticas e pela velocidade com que a informação e o fogo se conectam. Em vez
de longas campanhas de desgaste, a guerra atual se move em ciclos curtos e precisos, nos quais minutos podem determinar o sucesso ou o fracasso de uma operação. As armas hipersônicas, como o Kinjal, representam o ápice dessa transformação. Mais do que simples vetores de destruição, elas simbolizam uma nova doutrina de dissuasão, uma em que a ameaça de resposta imediata substitui a antiga lógica de equilíbrio nuclear. A Rússia demonstrou que pode atingir alvos estratégicos a grandes distâncias, sem depender de bases avançadas ou da presença constante de tropas. Essa capacidade redefine a forma como potências tradicionais, como os Estados Unidos e os membros da OTAN, planejam sua segurança coletiva e posicionam suas defesas no leste europeu. O ataque de outubro, ao atingir centros de comando e comunicações na Ucrânia, marcou mais do que um avanço militar. Ele simbolizou o fim da previsibilidade estratégica. Os sistemas ocidentais, concebidos durante a Guerra Fria, foram projetados para reagir a ameaças lineares e lentas. Agora, enfrentam um ambiente em que mísseis viajam a velocidades superiores a 12.000 km por hora e alteram trajetória em pleno voo. Analistas do Instituto de Estudos Estratégicos de Moscou e do Centro de Defesa de Bruxelas apontam que esse tipo de arma cria uma zona cinzenta entre o ataque convencional e o nuclear, um espaço de intimidação tecnológica que pode ser usado tanto em conflitos regionais quanto em disputas geopolíticas de maior escala. Na prática, o uso do Kinjal consolidou a imagem da Rússia como pioneira da guerra em tempo hipersônico, um conceito que une inteligência artificial, coordenação automatizada de sensores e velocidade de reação quase instantânea. O impacto político foi imediato. Países como Alemanha, França e Polônia passaram a discutir a criação de programas conjuntos de defesa hipersônica, enquanto os Estados Unidos aceleraram projetos como o ARRW e o HAWC, até então em fase experimental. Para o Kremlin, o êxito da operação foi mais do que uma vitória militar. Foi um recado direto à comunidade internacional. A mensagem é clara: a superioridade estratégica não depende mais de arsenais nucleares gigantescos, mas da capacidade de agir primeiro e com precisão absoluta. A partir desse ponto, o equilíbrio de poder no continente europeu se tornou mais instável e o tempo de resposta mais curto. Assim, o ataque de outubro será lembrado como o momento em que Moscou consolidou uma vantagem tecnológica e simbólica, que obriga o Ocidente a reavaliar toda a arquitetura de segurança do continente. O episódio confirmou que o século XXI pertence à era da guerra hipersônica, uma fase em que o domínio do espaço e da informação será tão decisivo quanto o controle da terra ou do ar. O futuro dos conflitos, ao que tudo indica, será definido não apenas pela força das armas, mas pela velocidade com que cada potência consegue pensar, reagir e atingir. A base aérea de Wunstorf, localizada na Baixa Saxônia, no norte da Alemanha, operava em plena rotina até que um evento incomum alterou completamente o curso do dia. Um avião de transporte C-130R, de matrícula norte-americana e integrado às operações conjuntas da OTAN, iniciou a decolagem quando feixes luminosos atravessaram o céu em direção à aeronave. O que parecia um simples exercício logístico transformou-se em uma situação de alerta que rapidamente alcançou Berlim e Washington, mobilizando canais diplomáticos e militares. Testemunhas descreveram um clarão repentino e intenso, seguido por um ruído seco que reverberou por toda a base. Apesar da surpresa, os pilotos conseguiram manter o controle e seguir o plano de voo, reportando o incidente à torre de controle conforme o protocolo. Poucas horas depois, o Ministério da Defesa alemão classificou o caso como altamente irregular e determinou uma investigação imediata, envolvendo tanto a Força Aérea Alemã, Luftwaffe, quanto técnicos da US Air Force, destacados no país. As primeiras análises não conseguiram explicar a origem dos projéteis. Autoridades civis sugeriram que poderiam ser fogos de artifício lançados por moradores de uma vila próxima, onde ocorria um festival local. Porém, especialistas em defesa observaram que o trajeto e a intensidade do brilho eram incompatíveis com pirotecnia comum. Nos bastidores militares, passou a circular a hipótese de uma interferência deliberada, possivelmente destinada a testar os protocolos de segurança de uma das bases mais importantes da OTAN em território europeu.
A proximidade da base com centros logísticos da Aliança Atlântica reforçou o peso estratégico do episódio. Fontes do Ministério da Defesa admitiram que nenhum cenário foi descartado, incluindo o de sabotagem ou espionagem. Em paralelo, diplomatas em Washington e Berlim trabalharam discretamente para alinhar discurso e evitar interpretações contraditórias. Ainda assim, a notícia vazou e, em poucas horas, dominava os noticiários europeus. O que começou como um evento isolado passou a ser visto como mais um sinal do clima de insegurança crescente no continente. Dias depois, o caso foi oficialmente divulgado, provocando novas especulações. Analistas de segurança lembraram que episódios semelhantes são quase inexistentes na Alemanha contemporânea. A Luftwaffe registrou apenas casos de raios laser direcionados a aeronaves militares, nunca ataques envolvendo artefatos explosivos. A legislação alemã considera qualquer tentativa de interferir em missões de defesa um crime federal grave, passível de prisão e multas elevadas, especialmente em tempos de alta tensão internacional. O atraso na divulgação e o silêncio inicial do governo levantaram questionamentos sobre o que poderia ter sido omitido. Em círculos políticos, o incidente reacendeu a memória de crises passadas, como a dos mísseis que atingiram a Polônia em 2022 e 2023, inicialmente atribuídos à Rússia, mas depois confirmados como disparos acidentais vindos de Kiev. O padrão de precipitação narrativa, acusar antes de investigar, reapareceu no debate público. Observadores independentes sugerem que episódios ambíguos como esse estão sendo instrumentalizados para reforçar a retórica de ameaça externa, alimentando o discurso da necessidade de defesa e legitimando o rearmamento europeu. A Alemanha, por sua posição central na OTAN, tornou-se peça-chave nessa engrenagem. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, aproveitou o clima de incerteza para apresentar um plano sem precedentes, um orçamento militar superior a 108 bilhões de euros até 2026, o maior desde o fim da Guerra Fria. Desse montante, 82 bilhões sairão do orçamento nacional e 25 bilhões virão de um fundo especial criado após o início da guerra na Ucrânia. O objetivo é ampliar o efetivo das Forças Armadas para 460 mil militares, incluindo reservistas, e modernizar bases, equipamentos e infraestrutura. Para Pistorius, a medida é uma resposta à realidade de risco que a Europa enfrenta. Já em Moscou, a interpretação foi oposta. O Kremlin acusou a Alemanha de promover uma escalada e alertou que qualquer tentativa de rearmamento europeu seria vista como provocação direta, prometendo respostas imediatas e proporcionais. Durante uma reunião em Moscou, Vladimir Putin recordou as tentativas históricas da Rússia de integrar-se a um sistema de segurança continental. Citou a proposta soviética de 1954 para ingressar na OTAN e a reaproximação buscada durante o governo Bill Clinton nos anos 1990, ambas rejeitadas. Segundo Putin, o ideal russo sempre foi o de uma Eurásia cooperativa, mas o atual projeto de militarização europeia estaria enterrando definitivamente essa possibilidade. As tensões aumentaram ainda mais em julho de 2025, quando Berlim acusou a China de ter atingido com um feixe de laser um avião militar alemão que sobrevoava o Mar Vermelho durante uma missão de observação próxima ao Iêmen. A tripulação relatou ter ficado momentaneamente cega, embora tenha conseguido pousar com segurança. Pequim negou categoricamente a acusação, classificando o evento como um erro técnico sem intenção hostil e apelando à moderação diplomática. Somados, os fogos de artifício na Alemanha, o laser no Mar Vermelho e os drones desviados sobre a Polônia, esses eventos criaram o que analistas chamam de uma cadeia de incidentes narrativo, em que cada fato, real ou ampliado, reforça o discurso da ameaça e serve de argumento para novas políticas de defesa. A Alemanha, nesse contexto, deixa de ser apenas vítima de episódios isolados e assume papel central em uma narrativa de dissuasão que redefine o equilíbrio de forças na Europa.
Em Washington e Bruxelas, o discurso oficial é de cautela. Após o incidente, as principais chancelarias ocidentais adotaram uma postura de prudência calculada, evitando declarações que pudessem ser interpretadas como provocação direta ao Kremlin. Nenhuma nova medida militar foi anunciada, e as comunicações conjuntas entre a Casa Branca, a Comissão Europeia e a OTAN se limitaram a apelos por transparência, diálogo e estabilidade regional, termos que no vocabulário diplomático sinalizam desconforto e indecisão. Por trás dos comunicados formais, porém, cresce o debate sobre os limites da dissuasão e a eficácia do rearmamento europeu. Em Bruxelas, diplomatas reconhecem que o aumento de tensões entre Rússia e OTAN vem sendo alimentado mais por gestos simbólicos, exercícios militares, acordos de defesa, movimentações de tropa, do que por ataques diretos. A política de resposta moderada tenta evitar uma escalada, mas também revela a falta de consenso dentro da própria aliança, especialmente entre países que dependem fortemente do gás russo ou enfrentam crises internas de orçamento e popularidade. Para Moscou, a tendência é inequívoca. A Europa entrou em uma nova corrida armamentista, impulsionada não por necessidade imediata de defesa, mas por percepções políticas e interpretações estratégicas. O Kremlin enxerga nos investimentos bilionários em defesa, como os anunciados pela Alemanha, Polônia e Finlândia, um reflexo da pressão norte-americana para manter o continente sob o guarda-chuva militar de Washington. Analistas russos classificam esse processo como rearmamento por reflexo, em que a reação antecede a ameaça real. Entre o acaso e a provocação, cada clarão no céu europeu passou a carregar um peso simbólico desproporcional. Um drone abatido, um radar ativado ou um míssil mal direcionado bastam para alimentar teorias, reforçar medos e justificar novas políticas de defesa. O medo se tornou um vetor político, transformando-se em instrumento de coesão e, ao mesmo tempo, de controle. No atual tabuleiro geopolítico, a linha que separa precaução de manipulação tornou-se quase invisível. A retórica de segurança, outrora destinada a proteger fronteiras, agora serve também para moldar narrativas e influenciar orçamentos. Em nome da estabilidade, as potências europeias investem em uma militarização silenciosa, enquanto as antigas desconfianças entre leste e oeste retornam com novas roupagens, mais sofisticadas, mais midiáticas e, paradoxalmente, mais perigosas. Para observadores independentes, a Europa vive um momento em que as percepções têm mais poder do que os fatos. A corrida por segurança transformou-se em corrida por influência e a lógica de dissuasão cede espaço à diplomacia do medo, um cenário em que o menor erro de cálculo pode reacender faíscas que o continente acreditava ter apagado há mais de meio século. Um incidente de origem militar despertou a atenção de chancelerias e analistas em 3 continentes. Durante uma operação de vigilância rotineira, a Rede de Defesa Aérea da Venezuela identificou e rastreou uma formação de 5 caças F-35 norte-americanos que cruzavam o espaço aéreo internacional nas proximidades da costa de La Guaira, região estratégica que abriga o Aeroporto Internacional Simón Bolívar e o Centro de Controle de Voo de Maiquetía. O rastreamento foi possível graças ao radar chinês J-27, recentemente incorporado ao sistema de defesa venezuelano, um feito que, segundo observadores, desafiou décadas de supremacia tecnológica dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. A notícia provocou reação imediata em Washington. Fontes do Departamento de Defesa afirmaram sob anonimato que o Pentágono foi surpreendido pela precisão do sistema de vigilância instalado em território aliado de Pequim. Pela primeira vez, uma tecnologia de origem chinesa demonstrava, de forma inequívoca, a capacidade de detectar aeronaves furtivas norte-americanas, projetadas para operar em total invisibilidade ao radar. O episódio acendeu o alerta estratégico não apenas nos Estados Unidos, mas também entre seus parceiros da OTAN, em especial no Reino Unido e no Canadá, que operam versões do mesmo caça F-35. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério
Ministério da Defesa da Venezuela, os caças foram detectados a aproximadamente 400 nós de velocidade e a uma altitude superior a 35 mil pés, quando cruzavam a zona de vigilância controlada por Maiquetía. A estação responsável pela identificação pertence à base aérea El Libertador, no estado de Aragua, uma das principais instalações militares do país. O radar J-27, desenvolvido pela indústria bélica chinesa, foi projetado para identificar aeronaves com tecnologia furtiva e romper a camuflagem eletrônica usada por plataformas de quinta geração. Relatórios técnicos apontam que o radar utiliza ondas métricas de longo alcance, com frequência entre 240 e 390 MHz, capazes de detectar pequenas variações nas estruturas metálicas e junções de aeronaves. Diferentemente dos sistemas convencionais de banda curta, essa tecnologia permite enxergar através dos revestimentos absorventes de radar, revelando alvos que antes permaneciam ocultos. A precisão do sistema, com erro inferior a 20 metros e cobertura de até 390 km, coloca o J-27 entre os radares mais avançados da atualidade. Especialistas venezuelanos explicam que o aparelho não atua de forma isolada. Ele faz parte de uma rede integrada de vigilância aérea, composta por radares de fabricação nacional e estrangeira, incluindo modelos chineses JL-1 e J-11B, além de unidades móveis de observação tática. Essa malha tecnológica cobre praticamente todo o território venezuelano, estendendo-se sobre o Caribe, o Golfo de Paria e as fronteiras com a Colômbia e o Brasil. O objetivo é criar um escudo eletrônico que detecte qualquer incursão estrangeira antes que ela represente ameaça direta. O episódio de outubro não foi o primeiro a colocar à prova as defesas da Venezuela. Em 2020, um radar de configuração semelhante já havia detectado um caça norte-americano F-22, que se aproximava do espaço aéreo venezuelano durante uma operação naval dos Estados Unidos no Mar do Caribe. O caso gerou protestos diplomáticos e expôs as tensões latentes entre Caracas e Washington, que se intensificaram após a imposição de sanções econômicas e embargos militares no governo de Donald Trump. 5 anos depois, a repetição de um evento semelhante, desta vez com tecnologia ainda mais precisa, consolidou a percepção de que a China ampliou significativamente sua presença militar indireta na América Latina. Para analistas da Universidade Central da Venezuela e do Centro de Estudos de Defesa da Rússia, o fato demonstra a consolidação de um novo eixo de cooperação estratégica entre Pequim, Moscou e Caracas, em contraste com a histórica influência norte-americana sobre o continente. O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopes, classificou a passagem dos caças norte-americanos como uma provocação intencional e afirmou que os dados registrados indicam uma tentativa de testar a resposta operacional do sistema de defesa. Poucas horas depois, o presidente Nicolás Maduro convocou uma reunião emergencial com o alto comando das Forças Armadas e ordenou a ativação parcial do Plano Nacional de Defesa, Independência 200, um protocolo que estabelece medidas especiais em caso de ameaça externa. Em Washington, o incidente gerou desconforto político e militar. O Departamento de Estado evitou comentários públicos, enquanto o Pentágono determinou revisão imediata dos protocolos de voo e das rotas de reconhecimento próximas ao litoral venezuelano. Fontes ligadas à Força Aérea dos Estados Unidos reconheceram que a detecção representou um revés simbólico para a imagem do caça F-35, amplamente promovido como uma das plataformas mais avançadas do mundo. O impacto geopolítico também foi sentido em capitais próximas. Em Bogotá e Brasília, governos sul-americanos acompanharam com atenção o desenrolar dos fatos, temendo que o aumento da presença tecnológica chinesa na Venezuela altere o equilíbrio de poder regional. No Pentágono, analistas avaliam que o episódio poderá acelerar programas de contravigilância e reforçar parcerias com aliados caribenhos, como Trinidad e Tobago e Antígua e Barbuda. Além do valor técnico, o incidente de 4 de outubro possui forte carga simbólica. Para a China, demonstra que suas exportações militares deixaram de ser produtos de segundo escalão e passaram a competir com sistemas ocidentais em cenários reais de monitoramento. Para a Venezuela, representa a reafirmação de sua soberania aérea e o fortalecimento de seu discurso político frente à pressão de Washington. E para os Estados Unidos, revela a fragilidade de uma doutrina construída sobre a ideia de supremacia tecnológica incontestável.
Em termos estratégicos, o episódio marcou um divisor de águas no espaço aéreo do Caribe e alterou a percepção de segurança dos Estados Unidos na região. Durante décadas, Washington considerou o corredor aéreo que vai da Flórida até as Antilhas um ambiente controlado, protegido por acordos militares e por sua presença naval constante. No entanto, a detecção de aeronaves norte-americanas por um sistema de radar chinês operando na Venezuela evidenciou uma mudança profunda nesse equilíbrio. O que antes era uma zona de livre circulação para caças e drones de reconhecimento norte-americanos, passou a ser uma área observada por sensores que não seguem a lógica ou os protocolos do Ocidente. Isso colocou em xeque o domínio tecnológico que os Estados Unidos mantinham desde a Guerra Fria sobre os céus caribenhos. Analistas de defesa da América Latina apontam que esse acontecimento pode servir como catalisador para uma nova fase de cooperação militar entre países historicamente alinhados a Washington e potências emergentes como a China e a Rússia. Cuba, por exemplo, que já abriga instalações de escuta eletrônica e radares de longo alcance operados com apoio técnico russo, pode expandir seu intercâmbio tecnológico com Pequim. A Nicarágua, que mantém acordos de defesa com Moscou desde 2014, já manifestou interesse em adquirir sistemas de vigilância de fabricação chinesa. A Bolívia, por sua vez, busca fortalecer suas capacidades aéreas após anos de dependência de equipamentos ocidentais e vê na aliança sino-venezuelana um modelo alternativo de cooperação. Esse redesenho do tabuleiro militar reflete uma tendência mais ampla, a consolidação de um mundo cada vez mais multipolar, no qual o poder tecnológico e o poder diplomático caminham lado a lado. O céu caribenho, outrora dominado por um único ator, tornou-se símbolo dessa transição. Hoje, a supremacia não depende apenas de porta-aviões ou esquadrões de caça, mas da capacidade de integrar informações, desenvolver sensores autônomos e sustentar alianças estratégicas de longo prazo. A presença chinesa na infraestrutura de defesa venezuelana envia um recado claro: a disputa pela influência global já não se trava apenas na Ásia ou na Europa Oriental. Ela chegou definitivamente à América Latina. Nas últimas semanas, a aproximação militar entre Rússia e China voltou a gerar desconforto no Ocidente. Relatórios recentes de segurança europeia indicam que unidades aerotransportadas chinesas estariam recebendo treinamento avançado em bases russas, um movimento que acendeu alertas imediatos em Londres, Varsóvia e Washington. As informações divulgadas inicialmente por analistas ligados ao Instituto Real de Serviços Unidos, RUSI, e a Centros de Defesa da Polônia sugerem que parte dos exercícios foi conduzida sob supervisão direta de instrutores russos, o que indicaria um nível crescente de integração operacional entre os dois países. A notícia repercutiu amplamente nas capitais ocidentais por um motivo simples: a cooperação entre duas potências nucleares, ambas com histórico de atritos com os Estados Unidos, desperta o temor de uma reconfiguração do equilíbrio militar global. Para especialistas em segurança, o simples fato de forças de elite russas e chinesas atuarem lado a lado já representa um sinal simbólico de alinhamento estratégico, com implicações que extrapolam o contexto asiático e alcançam tanto a Europa Oriental quanto a região do Indo-Pacífico. Apesar de Moscou e Pequim insistirem que as manobras têm caráter técnico e defensivo, voltado à proteção do Estreito de Taiwan, governos europeus e norte-americanos interpretam o gesto de forma mais abrangente. Em Londres, Paris e Washington, os exercícios são vistos como um teste de coordenação militar de longo alcance, possivelmente aplicável a cenários fora da Ásia. A tensão aumentou após declarações feitas pelo presidente Vladimir Putin durante o Fórum de Valdai, realizado na cidade russa de Sochi, quando afirmou que qualquer provocação será respondida de forma imediata e convincente. O tom do discurso foi entendido nas chancelarias europeias como um recado indireto, não apenas para Estados Unidos, mas também à própria OTAN, em meio ao impasse prolongado sobre a guerra na Ucrânia. Relatórios elaborados por serviços de inteligência britânicos apontam que a Rússia estaria compartilhando com a China táticas de combate aéreo, infiltração rápida e coordenação entre forças terrestres e aerotransportadas, práticas associadas às operações híbridas testadas em campos de batalha como Donetsk e Luhansk, no leste ucraniano. Embora não haja indícios de deslocamentos significativos de tropas russas ou chinesas em direção à Europa,
Europa, a simples realização de manobras paralelas em bases de Pskov e Ryazan, na Rússia, e em centros de treinamento no interior da China, foi suficiente para alimentar o debate dentro da Aliança Atlântica. Segundo relatórios da Polônia, o intercâmbio se divide em duas frentes: programas de instrução individual conduzidos em território russo e exercícios coletivos em solo chinês, supervisionados por oficiais de Moscou. Essa combinação de treinamentos tem sido interpretada por analistas como um ensaio de interoperabilidade militar, ou seja, a capacidade de diferentes exércitos operarem sob uma mesma doutrina tática. A especulação se intensificou após a reativação de transmissões da estação de rádio KAP, localizada em território russo e associada, segundo fontes ocidentais, a sistemas de dissuasão nuclear estratégica. Nos dias 1 e 2 de outubro, a estação enviou mensagens codificadas com termos como Pripyat, Luna e Shereda, que especialistas interpretaram como possíveis sinais de testes do sistema russo. Perímetro, conhecido no Ocidente como Dead Hand, um protocolo de resposta automática a ataques nucleares. Coincidentemente, as transmissões ocorreram pouco antes de um novo discurso de Putin no Fórum de Valdai, em que o líder russo afirmou que a era da intimidação unipolar terminou. Para os analistas de defesa europeus, a sequência de eventos, cooperação sino-russa e reativação de sistemas estratégicos reforça a leitura de que o Kremlin busca demonstrar força e autonomia em meio à pressão diplomática e militar ocidental. A imprensa britânica transformou o episódio em manchete. Veículos como o The Times e o Daily Telegraph descreveram a situação como o prenúncio de uma nova Guerra Fria. Já o analista alemão Markus Reiter, especialista em política de segurança internacional, destacou que não há evidências de qualquer mobilização militar voltada à Ucrânia e que os exercícios sino-russos se concentram em capacitação técnica e logística, compatíveis com operações no teatro asiático, especialmente no entorno de Taiwan. Outros observadores veem a situação sob um prisma mais pragmático. A China busca ampliar sua experiência tática, com base nas lições aprendidas pela Rússia na guerra da Ucrânia, enquanto Moscou aproveita o momento para fortalecer vínculos estratégicos com Pequim e reforçar a narrativa de que não está isolada. Para o Kremlin, a parceria é tanto política quanto simbólica, uma forma de reafirmar a relevância de sua doutrina militar, mesmo sob sanções econômicas impostas por Washington e Bruxelas. As opiniões dentro da Europa Oriental também divergem. O general polonês reformado Roman Polko alertou que Pequim estaria reproduzindo táticas russas sem compreender plenamente as condições de aplicação, o que, em sua visão, poderia gerar excesso de confiança militar. Já o jornalista especializado Grzegorz Skuczynski sustentou o contrário, elogiando a eficiência das forças VDV russas, as tropas aerotransportadas de elite que desempenharam papel crucial em combates no leste da Ucrânia. Para ele, qualquer país que aprenda com essas unidades ganha um ativo estratégico de alto valor. Em Bruxelas, diplomatas da OTAN admitem que a falta de dados concretos contribui para a disseminação de especulações. Um simples exercício de paraquedismo ou uma transmissão enigmática por rádio não significam necessariamente uma escalada militar. No entanto, em tempos de desconfiança mútua, rumores e interpretações ambíguas se tornam armas políticas, moldando narrativas e justificando novas medidas de contenção. De acordo com o European Security Forum, a verdadeira disputa entre Rússia, China e o Ocidente ocorre menos nos campos de batalha e mais no domínio das percepções. Moscou envia mensagens cuidadosamente calculadas, Pequim adota uma postura silenciosa e estratégica, e os países ocidentais reagem com discursos de precaução e temor. O resultado é um ambiente de guerra informacional, em que cada gesto, código transmitido ou exercício conjunto é interpretado como um possível prelúdio de crise. Ao final, o episódio evidencia uma transformação que vai muito além de manobras militares ou alianças momentâneas. Trata-se da reconfiguração profunda do sistema internacional. A dinâmica que por décadas foi dominada por Washington e seus aliados europeus começa a dar lugar a um cenário mais fragmentado, em que poderes regionais como Rússia, China, Índia, Turquia e Irã reivindicam voz ativa nas decisões globais.
A cooperação entre Moscou e Pequim, portanto, não se resume a exercícios conjuntos ou intercâmbio tecnológico. Ela representa a consolidação de um novo eixo político e econômico que busca equilibrar a influência ocidental. Essa ordem emergente, de caráter multipolar, desafia diretamente o modelo construído após a Guerra Fria, quando os Estados Unidos se tornaram a principal potência global e passaram a definir os parâmetros de segurança, comércio e diplomacia. Hoje, a realidade é diferente. O avanço da iniciativa Cinturão e Rota, liderada pela China, a expansão dos BRICS e a crescente atuação da OPEP+, coordenada por Moscou e Riad, demonstram que o poder global se redistribui em múltiplas direções. Para o Ocidente, essa fragmentação representa um desafio histórico. As antigas alianças, baseadas na superioridade tecnológica e financeira, enfrentam a concorrência de modelos alternativos que combinam influência energética, capacidade militar e diplomacia econômica. Países do sul global, da América Latina à África e ao Sudeste Asiático, passam a ter mais espaço de negociação e autonomia nas suas escolhas geopolíticas, o que altera a correlação de forças que vigorou nos últimos 30 anos. Nesse contexto, a parceria entre Rússia e China atua como símbolo e catalisador dessa nova era. Moscou oferece sua experiência militar e seu peso energético. Pequim, seu poder industrial e capacidade de financiamento. Juntas, as duas potências desafiam a ideia de que a segurança e o comércio internacionais devam seguir regras ditadas exclusivamente por Washington, Bruxelas ou Londres. Essa convergência, embora ainda cheia de tensões e pragmatismo, sinaliza um reposicionamento global que redefine alianças e amplia as zonas de influência na Eurásia, na África e até na América Latina. O século XXI, portanto, se desenha não como a continuidade da hegemonia ocidental, mas como uma disputa permanente por narrativa, poder e legitimidade. As batalhas de hoje são travadas tanto nas arenas diplomáticas, quanto nos meios de comunicação, nas sanções econômicas, nos corredores de fóruns internacionais e nas redes de informação. O poder contemporâneo não se mede apenas por exércitos ou arsenais nucleares, mas pela capacidade de moldar percepções, formar alianças flexíveis e influenciar a opinião pública global. No fim, o episódio envolvendo Moscou e Pequim funciona como um espelho desse novo tempo, um mundo mais incerto, competitivo e interdependente, onde cada gesto estratégico carrega o peso de um recado geopolítico. O monopólio de decisões cede espaço a uma disputa difusa, e a história volta a ser escrita não por uma única potência, mas por múltiplos atores que aprendem a jogar em tabuleiros diferentes e a vencer muitas vezes sem precisar disparar um único tiro. A discussão estratégica em Moscou deixou o terreno das advertências públicas e entrou na fase dos planos concretos. A perspectiva de que mísseis de cruzeiro do tipo Tomahawk possam ser fornecidos a Kiev impulsionou comandantes e analistas a traçar respostas que superam o âmbito estritamente territorial. O debate evoluiu rapidamente. Em vez de limitar-se a notas diplomáticas, hoje envolve a avaliação de alvo, prazos e efeitos políticos de retaliações que atingiriam diretamente os meios usados para projetar poder contra a Rússia. A premissa adotada por boa parte dos formuladores russos é simples e intencionalmente direta. Se Washington habilita ou controla lançamentos a partir de terceiro, fornecendo armamento, inteligência ou enlaces de controle, então a responsabilidade não recai só sobre o solo onde o projétil aterrissa, mas também sobre as plataformas que viabilizam o lançamento. Nessa ótica, embarcações navais norte-americanas, destroyers, fragatas e grupos de combate figuram entre os alvos mais relevantes, por serem nós operacionais essenciais na cadeia que sustenta ataques de cruzeiro. Do ponto de vista técnico, observadores russos destacam que navios de superfície não são apenas símbolos de poder, mas elementos práticos de uma arquitetura integrada. Alojam sensores, radares embarcados, enlaces de dados e lançadores que mantêm atualizados navios, submarinos e centros de comando. Ferir essas capacidades significa degradar a cadeia de comando e controle, interromper rotas de abastecimento e reduzir a confiança política de países que oferecem infraestrutura logística, portos, corredores e pontos de reabastecimento para operações ocidentais.
O cenário que alimenta esse cálculo é composto. Relatos sobre autorizações ucranianas para ataques a infraestruturas russas, refinarias, gasodutos e subestações próximas a Moscou, conjugados ao sinal norte-americano de que sistemas de longo alcance poderiam ser fornecidos a Kiev, criaram em Moscou a sensação de que uma linha vermelha havia sido cruzada. Por essa razão, o planejamento russo passou a incluir desde operações navais diretas até medidas mais discretas de negação plausível, sabotagens, interferência em comunicações e ações que compliquem a logística, sem declarar abertamente um estado de guerra ampliado. A escolha de mirar plataformas navais tem motivações múltiplas e calculadas. Em primeiro lugar, há um efeito operacional. Afetar um grupo de combate reduz temporariamente a capacidade de lançamento e escolta. Em segundo lugar, o impacto diplomático. O ataque a um navio estadunidense pressionaria governos europeus e aliados que permitem pontos de apoio, obrigando-os a reconsiderar os custos de participação. Em terceiro lugar, o efeito político doméstico. Governos que viabilizam o trânsito logístico poderiam sofrer repercussões internas ao ver suas infraestruturas vulneráveis. Contudo, as avaliações russas não ignoram desafios práticos significativos. A cadeia de apoio ocidental é extensa e redundante. Bases espalhadas pela Europa, navios de escolta múltiplo, apoio aéreo e satélites tornam a paralisação plena improvável. Além disso, qualquer ataque sobre embarcações em alto mar comporta riscos elevados de escalada não intencional, danos colaterais, erros de atribuição e reações em cadeia que poderiam sair do controle político. Esses elementos alimentam vozes dentro do próprio aparelho de defesa russo, que pedem prudência e cálculo. Para manter impacto sem provocar um confronto total, os planejadores russos vêm considerando alternativas: guerra eletrônica para degradar enlaces de comando, ações contra navios de suprimento e portos de escala, e operações de sabotagem cuidadosamente atribuídas a atores não estatais. Essas opções permitem impor custos e semear incerteza operacional sem necessariamente abrir uma nova frente declarada, preservando uma margem de negação plausível que complica a reação imediata do oponente. O Mar Negro funciona hoje como exemplo ilustrativo. Voos de reconhecimento ocidentais e navios de vigilância operam na região reunindo dados para a OTAN e para Kiev. Incidentes passados, interceptações de drones e confrontos entre caças e aeronaves não tripuladas demonstraram a capacidade russa de neutralizar ativos em zonas contestadas sem formalizar um ato de guerra em larga escala. Esse repertório deixa claro que existe um espaço entre a ação aberta e a inação, um espaço que Moscou parece disposta a explorar. No plano político, as implicações são profundas. Um ataque a ativos navais americanos forçaria Washington a recalcular publicamente o custo de sustentar operações por meio de terceiro. Países que hospedam base, permitem reabastecimento ou cedem espaço aéreo poderiam ver sua exposição transformada em fator decisório sobre o apoio continuado a Kiev. O efeito em cascata poderia levar a ajustes temporários nas linhas de fornecimento de armas de longo alcance ou a mudanças no modo como esses sistemas são empregados. Em síntese, a postura russa articula três vetores: aviso público para elevar o custo político da decisão ocidental, desenho de opções operacionais que vão do ataque direto à guerra de baixa visibilidade e construção deliberada de incerteza para condicionar decisões adversárias. A retórica de fogo no mar não é apenas um slogan, é, para Moscou, um componente de política que busca transformar a projeção de poder do adversário em vulnerabilidade política e operacional. A cena estratégica, portanto, ganha novas dimensões. O conflito que até então parecia confinado ao território ucraniano passa a provocar reverberações que atravessam oceanos e rearranjam cadeias políticas e logísticas globais. Navios-tanque que cruzam o mar Mediterrâneo, porta-contêineres que circulam pelo Estreito de Gibraltar e grupos de combate naval no Mar do Norte deixam de ser meros agentes de comércio ou presença militar. Convertem-se em vetores de risco que ligam decisões tomadas em Washington, Londres ou Varsóvia, às consequências sentidas em portos de Roterdã, Pireu ou Haifa.
Portos de escala na Turquia, Romênia e Grécia, por exemplo, tornam-se pontos sensíveis porque servem como elos práticos entre produções de armamento, rotas de reabastecimento e plataformas de lançamento. Isso transforma a logística numa variável política, ao autorizar o trânsito de navios carregados de munições, ao ceder bases aéreas para reabastecimento ou ao permitir escalas em terminais civis. Governos europeus e aliados assumem objetivamente um papel na cadeia de projeção de poder. Assim, a tomada de decisões sobre a entrega de sistemas de longo alcance, sejam mísseis de cruzeiro, lançadores ou kits de integração, deixa de ser um assunto técnico-militar e passa a exigir ponderações profundas sobre vulnerabilidade doméstica, reação pública e custo diplomático. As implicações são múltiplas. No plano operacional, aumenta a necessidade de proteger rotas marítimas e portos-chave com escoltas, patrulhas e defesas antinavio, deslocando recursos que poderiam ser empregados em outras frentes. No campo diplomático, cresce a pressão sobre países que tradicionalmente se mantiveram como hubs logísticos, Polônia, Bulgária ou países bálticos, por exemplo, para reavaliar concessões que até então eram tratadas como administrativas. No nível econômico, a insegurança das rotas comerciais eleva prêmios de seguro, atrasa entregas e amplia custos para cadeias de suprimento, com efeitos que se traduzem em inflação e impactos industriais em mercados europeus e além. Há, ainda, um efeito estratégico de longo prazo. A militarização de corredores comerciais pode acelerar a busca por rotas alternativas, trilhos terrestres pela Europa Oriental, corredores sul-asiáticos via Turquia e Irã, ou maior dependência de portos na Ásia, provocando um redesenho dos fluxos comerciais que terá reflexos geopolíticos duradouros. Além disso, a simples percepção de risco pode levar atores privados, companhias de navegação, seguradoras e operadores portuários a reduzir exposições, impondo restrições práticas que acabam por moldar as políticas estatais. Finalmente, politicamente, as decisões sobre transferências de armas de longo alcance deixam de ser unilaterais, exigem coordenação entre ministérios de defesa, chancelarias, operadores portuários e mesmo parlamentos. A alternativa, seguir adiante sem esse escrutínio, implica aceitar a probabilidade de que respostas russas calibradas atinjam não só ativos militares, mas também gerem crises diplomáticas regionais. Em suma, num contexto em que o teatro de operações se expandiu, cada passo logístico é também um ato político, e cada rota, assegurada ou negada, reescreve a equação de risco que governos, militares e empresa terão de administrar nas próximas fases do conflito. O clima estratégico no Caribe mudou. A Venezuela, sob o comando de Nicolás Maduro, deu início a uma das mais ambiciosas reestruturações de defesa da última década, buscando reduzir sua vulnerabilidade e projetar poder em uma região historicamente dominada pelos Estados Unidos. Em meio a sanções econômicas e restrições de importação de armamento, Caracas encontrou um caminho alternativo: transformar tecnologia já existente em novos instrumentos de dissuasão militar. O Ministério da Defesa venezuelano anunciou a reconfiguração de sua aviação naval, adaptando helicópteros Bell 412 para missões de ataque e apoio tático. O projeto é fruto de uma parceria entre a Aviação Naval Bolivariana e a Direção de Armas e Explosivos, duas instituições-chave na política de modernização das Forças Armadas. Segundo fontes militares, os testes ocorreram no aeródromo de Turiamo, na costa do estado de Aragua, e envolveram a integração de munições originalmente navais, com plataformas aéreas leves. Essas adaptações, apresentadas como medidas de engenharia e segurança operacional, transformaram aeronaves de transporte em vetores de ataque, capazes de realizar missões de apoio de fogo, interdição costeira e vigilância armada. O vice-almirante José Bermudes Lugo, que supervisionou parte do programa, explicou que o foco está em gerar eficiência a partir de recursos próprios, um eufemismo para driblar o embargo militar imposto por Washington desde 2017. Além da aviação, a Marinha venezuelana retomou projetos que haviam sido interrompidos por falta de peças e financiamento. O patrulheiro de mísseis Victoria, considerado peça central da defesa costeira, foi totalmente restaurado após anos de inatividade. Nos estaleiros de Puerto Cabello, técnicos trabalham na construção de uma nova geração de embarcações, conhecidas como Classe Págalo, projetadas para vigilância e interceptação em águas territoriais.
extraterritoriais. Fontes do Comando Naval estimam que as primeiras unidades estarão prontas para a operação em menos de um ano. Paralelamente, Caracas reforçou seu sistema integrado de defesa antiaérea e antinávio. Hoje, o país combina equipamentos russos Buk M2E e Pechora 2M, chineses C-802A e iraniano CM-90, compondo um escudo defensivo que cobre tanto a costa do Caribe quanto áreas estratégicas próximas a instalações petrolíferas. Essa mescla tecnológica reflete uma estratégia pragmática: compensar a escassez de novos contratos com alianças logísticas e técnicas firmadas com Moscou, Teherã e Pequim. Analistas da Universidade Central da Venezuela e do Centro Latino-Americano de Estudos Estratégicos avaliam que o programa vai além do campo militar. Ele busca afirmar a autonomia tecnológica e o direito à autodefesa, conceitos centrais no discurso bolivariano desde os tempos de Hugo Chávez. O fortalecimento das capacidades navais e aéreas funciona assim, como ferramenta política, tanto para conter pressões externas quanto para reafirmar a soberania diante de vizinhos como Colômbia e Guiana, com quem a Venezuela mantém disputas territoriais e diplomáticas. O impacto simbólico é evidente. Ao exibir capacidade para converter recursos limitados em poder de fogo tangível, o governo Maduro envia um recado direto: o Caribe não é mais uma zona desprotegida sob influência exclusiva dos Estados Unidos. Em Washington, o Comando Sul, conhecido como SOUTHCOM, acompanha os movimentos venezuelanos com atenção, preocupado com a crescente cooperação técnica entre Caracas e potências não alinhadas ao Ocidente. Nos bastidores diplomáticos, a iniciativa também altera a percepção internacional. Países da Aliança Bolivariana para os povos da Nossa América, ALBA, como Cuba e Nicarágua, elogiaram o esforço venezuelano por recuperar dignidade e capacidade autônoma. Já governos da OTAN e da União Europeia veem com cautela a militarização crescente de uma região que, por décadas, foi considerada zona de estabilidade relativa. Em termos práticos, a presença de patrulheiros modernos e helicópteros armados amplia o raio de ação venezuelano sobre o Golfo de Paria, o Mar do Caribe e parte das rotas comerciais que cruzam as Antilhas. Isso impõe novos desafios a operações de vigilância estrangeira, especialmente as conduzidas por navios e aeronaves norte-americanas. No âmbito interno, o projeto tem um efeito duplo: gera empregos nos estaleiros e indústrias de defesa e fortalece a narrativa de resistência e soberania do governo Maduro. Para a população, o programa é apresentado como vitória tecnológica contra o bloqueio. Para os militares, como passo essencial na criação de uma estratégia de defesa assimétrica, uma doutrina que prioriza flexibilidade, mobilização civil e guerra prolongada em caso de invasão estrangeira. Ao final, a transformação das aeronaves Bell 412 em vetores de ataque, a reativação do patrulheiro Victoria e o desenvolvimento da nova geração de navios da classe Págalo representam mais do que um simples salto técnico. São o retrato de uma mudança doutrinária profunda nas Forças Armadas venezuelanas. O país, antes dependente de fornecedores estrangeiros e limitado por sanções impostas por Washington e Bruxelas, passou a investir em engenharia própria, reaproveitamento de arsenais antigos e cooperação tecnológica com parceiros como China, Irã e Rússia, construindo um modelo híbrido de modernização militar sob restrição. Essa virada estratégica redefine a maneira como Caracas enxerga o papel do Caribe, o que antes era considerado apenas uma rota comercial e corredor marítimo de passagem, dominado por frotas dos Estados Unidos e aliados da OTAN. Transforma-se agora em zona de defesa expandida e instrumento de dissuasão regional. Cada navio reformado e cada helicóptero adaptado são partes de um mosaico que busca assegurar ao governo venezuelano um poder de resposta real diante de eventuais incursões, bloqueios navais ou manobras de pressão econômica. Nos bastidores diplomáticos, o impacto também é notável. A nova postura militar de Caracas tem eco em Havana, Manágua e La Paz, onde governos aliados veem a iniciativa como um sinal de resistência frente ao domínio histórico norte-americano na região. Em contrapartida, Bogotá e Georgetown acompanham os avanços com apreensão, temendo uma reconfiguração do
mantendo o equilíbrio estratégico no norte da América do Sul, especialmente diante da disputa territorial entre Venezuela e Guiana pela região do Essequibo. Analistas militares apontam que a criação de uma marinha mais autossuficiente pode oferecer à Venezuela maior controle sobre rotas energéticas e comerciais, inclusive sobre o transporte de petróleo, o principal ativo econômico do país. Essa capacidade de vigilância marítima, associada à instalação de radares costeiros e mísseis de médio alcance, coloca sob observação direta um espaço marítimo que vai do Golfo de Paria até a ilha de La Orchila, ponto estratégico que já abriga infraestrutura militar de apoio. Além disso, o simbolismo político é inegável. Em um cenário global de multipolaridade crescente, a Venezuela busca reposicionar-se como ponto de influência no Caribe e na América Latina, oferecendo-se como elo entre potências emergentes e o Atlântico Ocidental. As parcerias com Moscou e Pequim vão além da cooperação militar. Envolvem acordos de infraestrutura, energia e comunicações que consolidam a presença de novos atores na região antes dominada por Washington. Essa recomposição geopolítica já começa a produzir reações. O Comando Sul dos Estados Unidos intensificou operações de vigilância aérea e marítima próximas às águas venezuelanas, enquanto relatórios do Pentágono alertam para o avanço técnico e operacional das Forças Armadas de Caracas. A tensão é discreta, mas constante. O Caribe volta a ser um ponto sensível da rivalidade global, um cenário onde qualquer incidente pode rapidamente escalar para confrontos diplomáticos ou militares. Dessa forma, o que começou como um projeto de adaptação e sobrevivência tecnológica se converte em um instrumento de reposicionamento internacional. A Venezuela, antes vista como potência enfraquecida, tenta reconstruir seu papel de influência, apostando na combinação entre inovação doméstica, alianças, alternativas e assertividade política. O resultado é claro: o Caribe já não pode ser visto apenas como um mar de passagem. Essa região, que durante décadas serviu como corredor comercial e rota de influência norte-americana, renasce como uma fronteira ativa da disputa pelo poder global. O que antes era um espaço de manobras diplomáticas e presença simbólica de frotas estrangeiras, agora se transforma em um território contestado, onde cada movimento, seja militar, energético ou diplomático, carrega implicações estratégicas de alcance internacional. As águas venezuelanas, em particular, tornaram-se o novo centro gravitacional desse equilíbrio. Com uma posição geográfica que liga a América do Sul ao Golfo do México, o país controla uma rota marítima vital para o transporte de petróleo, gás e minério. Essa localização, que já foi explorada durante a Guerra Fria para fins de vigilância e contenção, hoje volta a ser disputada por potências que buscam ampliar sua influência, da Rússia, que consolida a presença logística na região, a China, que investe em portos e telecomunicações caribenhas. Especialistas em segurança internacional apontam que essa transformação é resultado direto de um processo de reequilíbrio multipolar. À medida que o poder norte-americano perde exclusividade na região, novas alianças emergem, criando um tabuleiro dinâmico, onde Venezuela, Cuba e Nicarágua atuam como eixos de resistência política e militar à hegemonia de Washington. Em resposta, o Comando Sul dos Estados Unidos intensificou missões de reconhecimento e exercícios conjuntos com aliados como Colômbia e República Dominicana, numa tentativa de reafirmar sua presença em águas tradicionalmente consideradas sob sua esfera de controle. Por outro lado, Caracas, apoiada por parceiros como Teherã e Pequim, aposta em uma estratégia de dissuasão e soberania regional. Ao fortalecer suas defesas aéreas e navais, modernizar seus helicópteros e restaurar embarcações de patrulha, o país envia um recado claro: qualquer tentativa de interferência externa terá um custo alto, não apenas militar, mas também político e simbólico. Essa postura reflete uma lógica que transcende o campo bélico. Trata-se da busca por autonomia e prestígio internacional em meio à crise da ordem unipolar. A nova geopolítica caribenha também toca dimensões econômicas e energéticas. A Venezuela detém uma das maiores reservas de petróleo do mundo e projeta, a partir de seus portos de Puerto Cabello e La Guaira,
Gyra, um sistema de exportação que escapa às sanções ocidentais com apoio de parceiros asiáticos. Esse redesenho comercial desafia as rotas dominadas por conglomerados ocidentais e reforça o caráter estratégico da região. No plano diplomático, o movimento venezuelano obriga os países vizinhos a reavaliar suas próprias posições. Trinidad e Tobago, Guiana, Brasil e Colômbia observam com atenção o aumento da presença militar e tecnológica de Caracas, enquanto a União Europeia e os Estados Unidos tentam equilibrar contenção e diálogo para evitar uma escalada. O Caribe, antes marginal nas discussões globais, passa a figurar novamente nas agendas de segurança das grandes potências. No fundo, a mensagem é inequívoca. Quem ignorar essa transição corre o risco de ser surpreendido. O que está em jogo não é apenas o controle de mares e bases, mas o direito de influência em um dos corredores marítimos mais importantes do hemisfério ocidental. As águas venezuelanas, antes vistas como margens tranquilas de um país sob bloqueio, agora se consolidam como o ponto de encontro entre resistência e ambição, entre o passado colonial e a nova ordem multipolar que avança silenciosamente pelo Atlântico. Ainda antes do amanhecer, o horizonte da Ucrânia se transformou em um mosaico de luz e destruição. O que começou como uma sucessão de ruídos metálicos rapidamente se converteu em uma das maiores ofensivas aéreas já registradas desde fevereiro de 2022. Fontes em Kiev e Moscou confirmaram que a Rússia lançou um ataque de proporções inéditas, empregando o míssil hipersônico Kinjal, considerado o armamento mais avançado de seu arsenal, capaz de ultrapassar 10 vezes a velocidade do som e realizar manobras evasivas impossíveis de prever. O Kinjal foi projetado para romper escudos antimísseis ocidentais, algo que, nesta madrugada, pareceu se concretizar. De acordo com os relatórios iniciais do Ministério da Defesa da Rússia, 8 regiões ucranianas foram atingidas ao longo de menos de 12 horas, em uma operação descrita por analistas como cirúrgica e fulminante. As forças russas concentraram seus disparos em centros logísticos, subestações de energia, hangares militares e fábricas de drones, com o objetivo de minar a capacidade operacional de Kiev. Estimativas apontam que mais de 700 projéteis e drones cruzaram o espaço aéreo ucraniano entre a meia-noite e o amanhecer, uma demonstração de sincronização e poder de fogo sem precedentes. Em Lviv, no extremo oeste do país, as explosões transformaram a madrugada em dia. O complexo industrial Sparrow, onde eram montados drones utilizados em ataques a território russo, foi engolido por chamas que se estenderam por quilômetros. As imagens divulgadas mostram colunas de fumaça densa, estruturas metálicas retorcidas e bairros inteiros sem energia elétrica. O incêndio, segundo engenheiros locais, paralisou completamente a produção e expôs uma fragilidade que Kiev vinha tentando ocultar há meses: a dependência de poucos polos industriais para sustentar sua logística militar. O Ministério da Defesa russo classificou a ofensiva como um ataque de precisão milimétrica, destinado a desmantelar rotas de suprimento e depósitos de munições ocidentais. Fontes próximas ao comando militar afirmam que o plano envolveu a combinação de mísseis Kinjal com drones de reconhecimento, apoiados por sistemas de guerra eletrônica capazes de desorientar radares e comunicações ucranianas. Especialistas apontam que essa sinergia entre armamento hipersônico e interferência tecnológica marca uma nova fase na doutrina militar russa, centrada em ataques múltiplos e simultâneos. Na região de Zaporizhia, o governador Ivan Fedorov relatou mais de 700 ataques em um único dia, entre eles 13 bombardeios aéreos, 250 disparos de artilharia e quase 400 drones kamikaze. Apesar da resistência das defesas ucranianas, grandes áreas ficaram sem energia elétrica e, pelo menos, 11 veículos blindados foram destruídos. As autoridades confirmaram vítimas civis e militares, embora tenham enfatizado que a maioria dos alvos estava relacionada à infraestrutura logística e energética. Em Kiev, as sirenes ecoaram durante horas. O governo confirmou 21 mortes, incluindo 3 crianças, enquanto mísseis russos atingiam centros de comando e bases de defesa aérea. Fontes em Moscou afirmam que radares de controle de drones e sistemas HIMARS, fornecidos pelos Estados Unidos, foram destruídos
destruídos em áreas urbanas usadas como escudo humano, prática que a Rússia vem denunciando desde 2023. O presidente Volodymyr Zelensky reagiu classificando o episódio como um ataque deliberado a civis, mas analistas independentes ressaltaram que muitas estruturas atingidas abrigavam equipamentos de uso duplo, civil e militar. Mais ao oeste, em Chernivtsi, tanques de combustível e subestações elétricas explodiram em sequência. A queda de energia mergulhou cidades inteiras em escuridão e o frio intenso transformou a noite em um cenário de colapso humanitário. Equipes de emergência foram vistas tentando conter incêndios em meio à neve, enquanto dezenas de milhares de moradores ficaram sem aquecimento. Em Mukachevo, próxima à fronteira com a Hungria, uma unidade da empresa Flex, produtora de componentes eletrônicos, foi atingida. O governo ucraniano afirmou que o local tinha fins civis, mas documentos divulgados por Moscou indicam que ali eram fabricadas peças de navegação para drones militares. Enquanto a Ucrânia tentava contabilizar os danos, drones ucranianos responderam com ataques a cidades russas próximas da fronteira. Em Voronezh, uma estação elétrica foi destruída, deixando bairros inteiros sem energia e interrompendo linhas ferroviárias e transporte urbano. O governador Alexander Gusev confirmou que 49 drones inimigos foram interceptados, a maioria do tipo suicida. Mesmo assim, o impacto na infraestrutura foi sentido e analistas alertaram para o risco de uma cadeia de retaliações de difícil contenção. De acordo com especialistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o míssil Kinjal, lançado por caças MiG-31, possui alcance de 2.000 quilômetros e pode carregar meia tonelada de ogivas, atingindo alvos em poucos minutos. Sua velocidade e capacidade de manobra o tornam praticamente invulnerável a sistemas como o Patriot norte-americano ou o TAIED, utilizados pela OTAN. Em Washington, um relatório da Rand Corporation descreveu o Kinjal como um divisor de águas na guerra moderna, destacando sua capacidade de neutralizar centros de comando e comunicações com precisão de metros. Desde 2018, o presidente Vladimir Putin já havia anunciado que o desenvolvimento dessa tecnologia mudaria para sempre a forma de conduzir conflitos. 7 anos depois, a previsão parece se confirmar. Cada lançamento demonstra que a Rússia consolidou uma vantagem tecnológica real, rompendo o equilíbrio militar europeu e enfraquecendo a confiança do Ocidente em seus sistemas defensivos. Nos bastidores, o objetivo de Moscou é cada vez mais claro: esgotar a Ucrânia antes que ela consiga reagir. O Kremlin aposta em uma estratégia de desgaste contínuo que combina pressão energética, isolamento logístico e destruição de infraestrutura crítica. Ao interromper o fornecimento de eletricidade, cortar rotas de abastecimento e eliminar depósitos de munição, a Rússia busca reduzir gradualmente a capacidade operacional do exército ucraniano, minando não apenas o poder de fogo de Kiev, mas também o moral de suas tropas e a confiança da população civil. Essa tática, descrita por analistas do Instituto de Estudos Estratégicos de Moscou como guerra de saturação, não se limita ao campo de batalha. Ela tem também um componente político e simbólico: demonstrar à OTAN e ao Ocidente que as defesas que antes pareciam impenetráveis agora estão vulneráveis. Cada míssil Kinjal lançado, cada drone que atravessa as fronteiras, carrega uma mensagem implícita: o equilíbrio militar europeu mudou e o poder tecnológico russo é capaz de superar as barreiras impostas por Washington e Bruxelas. O silêncio que se seguiu nos corredores diplomáticos do Ocidente foi ensurdecedor. Em Washington, o Departamento de Estado limitou-se a expressar profunda preocupação, evitando qualquer menção a novas medidas de apoio. Em Bruxelas, o alto representante da União Europeia para Relações Exteriores, Josep Borrell, emitiu uma nota vaga, reafirmando solidariedade com o povo ucraniano, mas sem anunciar novas sanções ou pacotes militares. Nenhum país europeu se comprometeu, até o momento, com o envio de reforços significativos. A reação, tímida e burocrática, foi interpretada em Moscou como sinal de desgaste e hesitação estratégica. Enquanto isso, os canais diplomáticos entre Berlim, Paris e Varsóvia discutem internamente os limites da ajuda, temendo que um apoio excessivo provoque uma escalada direta com a Rússia. O contraste entre a intensidade dos ataques e a morosidade das respostas
respostas ocidentais deixou evidente um fenômeno crescente: a fadiga política do apoio a Kiev. Governos europeus enfrentam pressões internas, orçamentos limitados e populações cada vez mais céticas quanto à continuidade da guerra. Entre os escombros e os apagões, emerge uma leitura inequívoca. O Kinjal não é apenas uma arma, é um símbolo. Representa a supremacia tecnológica russa, o retorno da dissuasão pela força e a afirmação de que o poder militar ainda define as fronteiras da geopolítica global. Cada lançamento hipersônico reforça uma mensagem que ecoa além do campo de batalha. A Rússia não está apenas lutando na Ucrânia, mas redefinindo as regras do confronto moderno, enquanto o Ocidente tenta equilibrar cautela e impotência diante de uma nova realidade estratégica.